Jesus Malverde, Devoção, Masculinidade e Identidade Narco Júnior. Em México Contemporâneo. Por Christopher Lomelin. Tese apresentada à Escola de Pós-Graduação da Universidade da Flórida em cumprimento parcial dos requisitos para o grau de Mestre das Artes. Universidade da Flórida. 2017. Copyright 2017 Christopher Lomelin. Para meu pai. 4. Agradecimentos. Esta tese não teria sido possível sem a colaboração de numerosos indivíduos e apoio do Centro de Estudos Latino-Americanos. Agradeço ao corpo docente e funcionários do centro por terem fomentado um ambiente de criatividade e crítica. Pensando. Um agradecimento especial à minha orientadora, doutora Susan Paulson, por sua paciência, orientação e apoio. Há 2 anos, este projeto era uma ideia vaga que o Dr. Paulson me empurrou para expandir, por isso, sou infinitamente grato. Gostaria também de agradecer ao Dr. Anna Peterson e Dr. Philip Williams por sua dedicação a este projeto. Um especial obrigado está reservado a todos os devotos que compartilharam detalhes íntimos sobre seus concepções do que significa ser homem e sua fé em Malverde. A título pessoal, agradeço ao meu pai por me encorajar a prosseguir a minha objetivos acadêmicos. Embora fazer um mestrado me impedisse de herdar nos negócios da família, ele ofereceu apoio constante nessa jornada. Eu também gostaria agradecer a Kemi Inamoto e Maha Geranko por sua amizade inabalável e suporte. Sua paciência, garantias e múltiplas leituras do que se tornaria este tese foram fundamentais ao longo deste processo. Por fim, minha mais profunda gratidão ao meu parceiro, Maria. Sua crença na minha capacidade de concluir este projeto foi inestimável durante momentos. 5. Índice. Página. Agradecimentos. 4. Lista de figuras. 7. Resumo. 8. Capítulo 1. Introdução. 10. Jesus Malverde. 11. A Capila de Malverde. 12. Culiacán, Sinaloa. 13. Questões de pesquisa. 15. Objetivo do estudo. 16. Metodologia. 16. Esboço do capítulo. 18. 2. Revisão de literatura. 19. Catolicismo popular das Américas. 19. Religião local na Espanha. 21. Catolicismo popular e colonização. 22. Catolicismo popular contemporâneo. 23. O que é o catolicismo popular? 24. As primeiras interpretações das masculinidades no México. 25. Interpretações contemporâneas de masculinidades no México. 29. Masculinidades e desempenho de gênero. 33. Discussão. 37. 3 narrativas e vozes. 40. A história autêntica de Malverde. 42. A traição de Malverde. 45. Malverde, o filho ilegítimo. 46. A Malverde histórica. 47. Heráclio Bernal. 47. Felipe Bachomo. 50. O colapso do clientelismo rural. 51. O porfiriato e a desigualdade. 52. A face de Malverde. 54. Malverde e Infante. 57. 4. Masculinidade material. 59. 6. Trabalho e saúde. 61. Curandersimo de Malverde. 63. A Capila de Malverde. 65. A autêntica Capila de Malverde. 72. Práticas devocionais em La Capila de Malverde. 73. Malverde e o fetichismo da mercadoria. 75. O transnacionalismo e a luta por um lugar. 77. 5. Malverde e a construção de masculinidades alternativas em a época da guerra drogas no mexicano. 80. O cartel de Sinaloa e a ascensão de Malverde. 83. Masculinidade alternativa e o narco júnior. 86. 6 conclusões. 88. Lista de referências. 91. Esboço biográfico. 95. 7. Lista de figuras. Página da figura. 1. Mapa do México destacando a localização de Culiacán. 13. 3. 2 representações de Malverde com pedras, vela devocional, caminhão de brinquedo e flores. 40. 13. 2 representação devocional da vela Malverde pendurada em uma árvore de algaroba. 42. 13. 3 o corpo de Heráclio Bernal. 49. 13. 4 o busto de Malverde comprado em La Capila em Culiacán. 54. 13. 5 Pedro Infante. 57. 4. 1 cenotafio com vela devocional, figura de São Judas Tadeu e flores. 59. 4. 2 Jesus Malverde sentado em um trono rodeado de folhas de maconha com Santa Muerte atrás. 65. 4. 3 La Capila de Malverde ao entardecer. 67. 4. 4 ex-votos de concreto da parede externa. 68. 4. 5 2 estantes de propriedade privada no segundo nível. 69. 4. 6 a o busto original de Malverde na alcova principal. B. Um ex-voto de um jovem casal agradecendo a Malverde pela segunda chance. 70. 4. 7 planta baixa de La Capila de Malverde. 72. 4. 8 La Capila de Malverde Tijuana. 73. 5 um chapéu CDs. 80. 5. 2 ex-voto retratando um jovem segurando um rifle Kalashnikov. 82. 8. Resumo de tese apresentada à pós-graduação da Universidade da Flórida em cumprimento parcial do requisitos para o grau de mestre em artes. Jesus Malverde, Devoção, Masculinidade e Identidade Narco Júnior em México Contemporâneo. Por Cristóvão Lomelin. Maio de 2017. Presidente, Susan Paulson. Graduação, Estudos Latino-Americanos. À medida que a guerra às drogas mexicana continua a aumentar, tem sido dada atenção significativa à importância teórica e social dos narcosantos Santa Muerte, São Judas Tadeu e Jesus Malverde. Entre os estudos que examinam os fenômenos de produção desses santos populares e da atração por eles, pouca atenção tem sido dada ao interpretação, desempenho e representação de gênero e masculinidades em particular. Nesta tese exploro a intersecção de forças históricas que trabalharam para santificar a figura conhecido como Jesus Malverde, que recebe petições de imigrantes indocumentados e traficantes de drogas. Traficantes que rezam por viagens seguras através da fronteira Estados Unidos-México, com especial atenção à construção e representação da masculinidade ou masculinidades à imagem do santo. E entre seus seguidores, Malverde ganhou reputação entre os devotos como El Anjo de los Pobres e também é amplamente conhecido como El Narcosanton, um nome que
Expressa e ressuscita o caráter moralmente ambíguo da lendária figura dita ter roubado dos ricos para ajudar cidadãos empobrecidos da Culiacán do século XIX. Remeto à construção mítica de Malverde a uma lembrança lendária de dois bandidos do século XIX e identificar a influência de elementos da cultura popular durante 9. A era de ouro do cinema mexicano, de 1936 a 1959, com especial atenção às formas de quais os corpos e comportamentos dos homens foram retratados e idealizados. Eu então exploro desempenho, representação e incorporação de masculinidades no culto contemporâneo de Malverde, especialmente através da proliferação e consumo de bens materiais, como velas, roupas e joias que levam sua imagem. Com atenção ao Malverde. Identitat Azel Angel de los Pobres e Examine the Power Relations, Economic Inequality. E identidade local associada a Malverde, o que permite uma melhor compreensão de como classe socioeconômica se cruza com o gênero nas práticas de devoção e no caráter de seus devotos. Eu defendo que os devotos pedem milagres a Malverde para lidar melhor com lutas cotidianas que são construídas por mecanismos sociais mais amplos, imbuídos de expectativas de gênero. E pergunto como as crenças e narrativas religiosas funcionam para naturalizar ideologicamente certos papéis e comportamentos através de construções de masculinidade. Através da imagem de Malverde. 10. Capítulo 1. Introdução. Todos os anos, no dia 3 de maio, milhares de pessoas viajam para Culiacán, Sinaloa em Northern Mexico from all corners of the country, the United States, and from distant países como Japão, Equador, Alemanha e Canadá. Os peregrinos convergem em La Capila de Jesus Malverde, o santuário que homenageia um santo popular retratado como um bandido generoso que roubou dos ricos para ajudar os cidadãos empobrecidos do século XIX. Culiacán antes de ser executado pelas forças governamentais em 1909. Segundo a lenda, após sua morte, milagres foram atribuídos ao seu local de descanso, que logo se tornou um local de peregrinação local. Desde meados do século XX, os peregrinos chegam à La Capila de Malverde para pedir e agradecer ao santo pelos milagres. As práticas devocionais de peregrinos e da família que administra a La Capila de Malverde atrairão a atenção da Igreja e do Estado mexicano, que rejeitam a legitimidade de Jesus Malverde como um santo, enquanto tentava cooptar seu culto. Entre muitas narrativas que transmitem a história das lutas de classes populares e banditismo social no México pré-revolucionário, a história de Malverde é única, pois ele passou a ser venerado como um santo popular. As histórias de vida de Malverde são fragmentárias e, pelo menos, vezes contraditórios, eles existem em várias formas espalhadas pelas memórias e experiências dos devotos, que muitas vezes aprimoram e modificam suas narrativas com experiências do seu dia a dia. Quando as histórias se juntam, elas transmitem mensagens sobre resistência, crença e fé, ou falta dela, na igreja, o desempenho da masculinidade e pertencimento local e nacional. Os significados destes. As histórias são constantemente alteradas, contestadas e revisadas. O que resistiu foi identificação profundamente pessoal com a morte e o sacrifício de Malverde. Recentemente, 11 décadas, os homens viveram essa identificação adotando elementos da imagem de Malverde em uma masculinidade alternativa que desafia aspectos das normas de gênero mexicanos. O culto a Jesus Malverde, simultaneamente conhecido como El Anjo de los Pobres e El Narcosanton, atraiu estudiosos e jornalistas. Eu vim por isso. Tópico de pesquisa depois de ler sobre Malverde na introdução do livro de Frank Graziano. Culturas de devoção, santos populares da América Espanhola, uma passagem que me lembrou a música Missa Antito preferido de Los Kiwits de Sinaloa, que conta a história de um contrabandista de metanfetamina que solicitou a Malverde passagem segura pelos Estados Unidos. Fronteira do México. Pouco depois do meu primeiro contato com Malverde, seu busto apareceu em um episódio do aclamado Breaking Bad, onde ele foi referido como o patrono santo dos narcotraficantes. Este episódio, que não incluiu as vozes ou perspectivas de devotos, me motivou a ir ver e ouvir os fiéis se apresentarem e falarem sobre seus práticas devocionais. Com uma pequena bolsa de viagem de verão, viajei para Culiacán, Sinaloa. Estabeleceu-se em La Capila de Malverde, com a intenção de obter informações sobre o desempenho, experiência e representação de masculinidades no culto de Malverde. Jesus Malverde. As diversas narrativas e interpretações históricas que transmitem a história de Jesus Malverde será discutido detalhadamente no capítulo 2, mas aqui forneço uma breve introdução ao homem conhecido na lenda como El Anjo de los Pobres. Jesus Malverde. Nasceu Jesus Juarez Mazo em 24 de dezembro de 1870, nos arredores de Culiacán, estado capital de Sinaloa. As ferrovias chegaram a Sinaloa durante sua juventude, facilitando a expansão da agricultura de fazenda em grande escala, cujos lucros foram usufruídos pelos poucas elites, enquanto a grande maioria da população enfrentava ainda maior exploração e tensão econômica. Na versão da narrativa de maior circulação, Malverde é 12. Acredita-se que tenha sido carpinteiro ou ferroviário durante este período de rápida transformação socioeconômica, enquanto outras versões o consideram um ilegítimo e filho não reconhecido de um rico senador proprietário de terras. Em todas as versões da narrativa, Malverde começou uma vida de banditismo depois que seus pais morreram de fome ou de doença. Ele rapidamente ganhou a reputação de bandido generoso que roubava dos ricos para dar aos os pobres. Na versão mais popular da lenda, o governador Porfiriano de Sinaloa, Francisco Canedo, desafiou pessoalmente Malverde a roubar a sua espada, prometendo que, se bem-sucedido, ele receberia o perdão. Malverde passou descaradamente pelo mansão do governador roubando sua espada e deixando um bilhete dizendo Jesus M esteve aqui. Humilhado, o governador mandou enforcá-lo com os braços amarrados nas costas em maio, 9 de outubro de 1909. Como demonstração de força, as autoridades locais recusaram permitir o enterro de Malverde, declarando que seu corpo ficaria pendurado até que os ossos caíssem no chão. Com o tempo, a população local atirou pequenas pedras contra seus restos mortais em sinal de respeito, eventualmente cobrindo o corpo. Poucos meses após sua morte, milagres foram atribuídos ao monte de rochas que abrange os restos de Malverde, levando ao desenvolvimento de uma pequena comunidade religiosa local. La Capila de Malverde. La Capila de Malverde em Culiacán, Sinaloa, muitas vezes referida como a autêntica Capela de Malverde, como se diz estar localizada perto do seu local de descanso final, será discutido no capítulo 3. Embora muitos devotos mantenham um santuário doméstico ou usem pingentes e roupas com a imagem de Malverde, peregrinação à La Capila de Malverde. Retribuir ao santo uma promessa cumprida é visto como um gesto necessário. A capela contém 2 alcovas com bustos de Malverde, a mais central das quais contém 13. O busto original de Malverde encomendado em 1973. As paredes são revestidas por uma matriz de ex-votos, ofertas religiosas dadas para cumprir um voto, que vão desde manuscritos, notas para placas ornamentadas incrustadas com ouro agradecendo a Malverde pelos milagres realizados. Dentro
E fora de La Capilla os vendedores vendem uma variedade de produtos religiosos, bustos, velas, livrinhos e panfletos detalhando a vida de Malverde, chapéus e queimados. CDs contendo corridos sobre El Anjo dos Pobres. Figura 1. Mapa do México destacando a localização de Culiacán. Foto cortesia de http://www.nationsunini.org/uneword/map/mexico-adminastration-map.htm. Culiacán, Sinaloa. Culiacán é a moderna capital do estado de Sinaloa, com localização central, que fica ao longo 14. Costa do Pacífico do México, no extremo noroeste do país. É uma cidade relativamente pequena. Pelos padrões mexicanos, com as estimativas mais recentes da população da cidade em 858.638 habitantes, no extra-município, tornando-se a 23ª maior área urbana do país. A partir de 2015, INEGI, México em cifras. A cidade é cercada pelo Sopedo, Sierra Madre Ocidental a leste e Mar de Cortez a oeste. Com um clima quente e ensolarado, Sinaloa tornou-se o celeiro do México, pois fornece uma grande variedade de produtos agrícolas, abastece o resto da nação. Ortega Noriega 2016, 230, e nos Estados Unidos. As três principais indústrias jurídicas do estado são produção de alimentos, produção têxtil e produção de açúcar, com 32,5% destas indústrias localizadas em Culiacán. Ortega Noriega 2016, 231. Além da agricultura, indústria, há poucas opções econômicas legais para os residentes de Sinaloa, contribuindo para a taxa líquida de migração do estado de menos 1,8, INEGI, México em cifras. No mais recente pesquisa de migrantes que deixam o estado, 95% dos entrevistados relataram os Estados Unidos como seu destino final, com 92% daqueles que migram para os Estados Unidos citando melhores condições econômicas. Oportunidades, INEGI 2010, Census Y Contínuos de População Y Vivenda. Os restantes 8% dos entrevistados citaram preocupações de segurança devido às guerras às drogas em curso em Sinaloa como motivo de migração, INEGI 2010, Census Y Contínuos de População Y Vivenda. Além de sua reputação como celeiro do México, Sinaloa representa uma parcela do Triângulo Dourado da produção de maconha e ópio, juntamente com os estados de Chihuahua e Hidalgo, Betel 2015, 9. O controle desta região tem sido crítico para lucro do cartel, com várias estimativas sugerindo que o Triângulo Dourado é responsável por 40%. 60% da produção de narcóticos do México, Betel, Jennings, Hope, Gutierrez, 2014. Controle. 15. Da produção de narcóticos da região está nas mãos do cartel de Sinaloa desde o final década de 1980, mas o seu controle foi desafiado com a declaração formal de guerra contra drogas pelo presidente Felipe Calderón em 2006, o que posteriormente levou a um aumento na violência na região. Segundo o Ministério do Interior mexicano, mais de 26.000 residentes de Sinaloa foram assassinados entre 2006 e 2014, Villalta 2014, 1454. A relevância da guerra às drogas e do cartel de Sinaloa para os fenômenos de Malverde será discutido em profundidade no capítulo 4. Perguntas de pesquisa. As questões que me motivaram a prosseguir este projeto de investigação são diversas e variados e não podem ser todos respondidos aqui. Minha leitura de narrativas que cercam a vida de Malverde provocou questões iniciais, como os devotos interpretam e negociam masculinidades no contexto de Jesus Malverde. Esta investigação inicial levou a uma investigação mais ampla. Questões sobre gênero e religião popular em geral. Considerando que os recentes estudos acadêmicos argumentaram que a religião e as devoções populares se enquadravam em grande parte no domínio feminino. Esfera, Bard 1996, 1998, Chestnut 1997, 2007, Graziano, 2007, como podemos compreender a atração fervorosa de milhares de homens, especialmente homens jovens, por devoções religiosas que destacam a imagem e associação hipermasculina de Malverde com a narcocultura. Para entender melhor como os devotos interpretam e negociam masculinidades, emprego a noção de masculinidades de R.W. Carnal, formas dominantes que coexistem em tensão com diversas masculinidades subordinadas, 2005. Para entender como as masculinidades são vivenciadas e interpretadas pelos devotos, pergunto o que é mexicano. As normas de gênero são expressas em imagens e devoções a Jesus Malverde, e como essas imagens e devoções reproduzem ou desafiam o gênero atualmente dominante. Normas. Finalmente, as respostas e histórias de interlocutores em Culiacán. 16. Região fronteiriça me levou a perguntar sobre a relação entre sacralidade e materialidade. Bens em relação a Malverde. Esta questão surgiu depois que numerosos devotos expressaram opiniões de que certos bens materiais não apenas os ligavam ao sagrado, mas facilitou seu desempenho de masculinidade. Objetivo do estudo. Esta tese pretende contribuir para o conhecimento e para a sociedade de Sinaloa. Isto. Projeto busca enriquecer a pesquisa sobre práticas devocionais populares folclóricas no México, trazendo um novo foco nas masculinidades. Houve uma extensa pesquisa sobre o catolicismo popular folclórico nos últimos anos, em particular os estudiosos têm se concentrado sobre os fenômenos dos santos folclóricos mexicanos. Este estudo busca examinar os fenômenos de Jesus Malverde e sua relação dialética com as identidades masculinas em diversas locais localizados em todo o México. Procuro usar meu estudo de assuntos culturais e religiosos, concepções de masculinidades para melhor compreender as concepções de comportamento masculino que muitas vezes produzem violência ou morte. Este projeto busca contribuir com os esforços sociais para produzir opções de masculinidade que sejam menos prejudiciais e violentas em todo o México e a região fronteiriça entre os Estados Unidos e o México. Este projeto contribuirá para o meio acadêmico. Literatura sobre catolicismo popular, gênero, identidade e narcocultura, considerando esses fenômenos em um quadro interdisciplinar de análise. Esta tese irá também contribuir para a compreensão de Jesus Malverde, um teórico e socialmente importante santo popular. Metodologia. Durante junho, julho e agosto de 2016, realizei uma série de atividades de pesquisa em Culiacán, Tijuana e Los Angeles, incluindo entrevistas com mais de 30 participantes e diferentes formas de observação. Em La Capilla de Malverde conduzi 14 estudos aprofundados. 17. Entrevistas. As perguntas eram abertas e as entrevistas muitas vezes se tornavam improvisadas. Histórias de vida. A entrevista média durou cerca de 22 minutos, mas houve 2 entrevistas que duraram mais de 2 horas. 13 das entrevistas ocorreram com um participante por vez, enquanto tinha 2 participantes. Os participantes representaram vários classes sociais e ocupações, e todos os participantes, exceto um, eram homens. Entre as entrevistas pratiquei observação cuidadosa da própria capela e do que foi lá, prestando especial atenção aos objetos e atores que encheram a capila.
Contei, medi, desenhei e descrevi tudo o que pude observar. Em Tijuana e Los Angeles durante o final de julho e início de agosto de 2016, realizei uma breve e estruturada entrevistas entre 17 proprietários Botânica 1. A entrevista média durou 3 minutos e meio, pois muitos participantes estavam ocupados com clientes. Observação participante. Era geralmente desaprovado nas botânicas, pois os proprietários não queriam um pesquisador investigando seu comércio ou entrevistando seus clientes. Tirei muitas fotografias dos vários bens que ostentam a imagem de Malverde e de ex-votos em La Capilla de Malverde para reunir material para análise visual e ajudar demonstrar visualmente as maneiras pelas quais a sacralidade e os bens materiais estão conectados. Estes fotografias demonstram os inúmeros gestos, posturas, vestimentas e pertences que constituem a aparência viril de Malverde e de seus devotos. Eu registrei descobertas em notas de campo e lançamentos diários. Finalmente, consultei fontes primárias ao longo do processo de pesquisa para melhor compreender a Malverde histórica e as tradições em torno de seu culto. De acordo com Luiz de Leon, as botânicas são centros de cura urbanos de fachada que tornam os centros urbanos dos Estados Unidos espaço projetado para subjugar as populações trabalhadoras e privilegiar os benfeitores da neocolonização, tornando-o um espaço familiar, doméstico e sagrado, inscrevendo-o com gramáticas religiosas distintas em procissões e outras atividades que abalam as fronteiras entre o espaço público e privado. 2004, 157. 18. Esboço do capítulo. Dada a diversidade de questões de pesquisa que motivam este trabalho, o seguinte páginas trazem para o diálogo uma série de narrativas, visões e vozes que se cruzam em torno da devoção dos homens a Jesus Malverde e que iluminam práticas e significados que mudam, desafiam e interpretam as percepções da masculinidade. No capítulo 2, eu revisar literatura selecionada de dois campos que raramente foram reunidos: catolicismo popular / FUC nas Américas e estudos de masculinidades. No terceiro capítulo, eu compartilhar as múltiplas narrativas de Malverde, examinar a expansão neocolonial dos Estados Unidos, capital na agricultura, mineração e ferrovias durante o Porfiriato, e fechar com observação das maneiras pelas quais a cultura popular mexicana moldou o físico. Características do rosto de Malverde. O capítulo 4 fornece etnografia material de La Capilla de Malverde, bem como uma discussão sobre o papel de Malverde em questões trabalhistas e cura. O quinto capítulo traça o crescimento do cartel de Sinaloa no final da década de 1980, que coincidiu com o aumento da popularidade de Malverde. Este capítulo também examina os jovens, autoconstrução e o surgimento de uma forma específica de masculinidade alternativa conhecida como o Narco Júnior. O capítulo 5 oferece uma breve discussão das minhas descobertas, algumas que includem thoughts and states my main objectives and arguments. 19. Capítulo 2. Revisão de literatura. Nos últimos anos, estudos sobre devoções e comunidades de fé em latim. A América concentrou-se principalmente na vida religiosa das mulheres. As devoções populares são frequentemente descrito como um espaço onde, embora a autoridade masculina seja nominalmente sublinhada, pelo menos, the same time spaces da managed and organized by a woman or women, Norge. 2006, 72. A maioria desses trabalhos dá pouca atenção empírica ou analítica aos homens ou masculinidades e, como resultado, acabam reproduzindo noções estereotipadas de masculinidades homogêneas. Na tentativa de desenvolver uma abordagem mais empiricamente completa e compreensão teoricamente integral, reúno estudos sobre fé, comunidades e religião popular com estudos sobre gênero e mudança do masculino. Identidades. Esta tese busca compreender expressões de masculinidade no culto a Jesus Malverde, que proporcionará uma melhor compreensão das correntes no chopo catolicismo, bem como desenvolver uma melhor compreensão de como as crenças religiosas informam e influenciar a construção de masculinidades. Esta revisão da literatura é dupla. O primeiro seção fornece uma visão histórica do catolicismo popular nas Américas, com uma ênfase no México. A segunda seção fornece alguns dados históricos e contemporâneos, perspectivas sobre masculinidades no México e discute alguns dos principais debates sobre gênero e masculinidades de forma mais ampla. Catolicismo popular das Américas. Nas últimas décadas, uma investigação acadêmica considerável tem sido feita para manifestações do catolicismo popular e folclórico em todas as Américas, com especial atenção dada ao México. Apesar do recente interesse pelo catolicismo popular, o 20 fenômenos não é um desenvolvimento recente, como as comunidades em todas as Américas têm construiu e acreditou em santos locais durante séculos. Geralmente, esses números locais nunca obtêm o reconhecimento formal do Vaticano. No entanto, a Igreja muitas vezes tenta recanalizar a fé para santos canonizados que compartilham atributos semelhantes aos do santo popular em questão. Para a liderança da Igreja, as manifestações do catolicismo popular e o devotos que a praticam, às vezes são percebidos como desviantes e correm o risco de cair em paganismo e superstição. Nesta perspectiva, as devoções populares são uma mistura de crenças religiosas com superstições e mitos. Eles evidenciam uma falta de desenvolvimento, profundidade e pureza, e eles reduzem a fé a um mero contrato utilitário. Graziano 2007, 69. As primeiras gerações de estudos que examinaram a religião popular nas Américas tendem a concordar com a interpretação dos fenômenos feita pela Igreja, caracterizando muitas vezes devoções populares como antagônicas ao progresso. Mais tarde, abordagens mais analíticas são demonstrados pelos estudos de Robert Redfield sobre a sociedade popular mexicana, com seus conceitos associados do contínuo folclórico urbano, bem como grandes e pequenas tradições, que criou uma série de dicotomias que tinham a religião popular em uma extremidade e a Igreja institucional, por outro, 1930, 1948, 1956. O camponês civilizado, rural urbano. Dicotomia supersticiosa prática, bem como de elite popular, com seu valor associado. Conotações, tornou-se associado a estudos sobre o catolicismo popular e popular em meados do século XX. Foi necessária quase uma geração de pensamento para que os cientistas sociais reconceituar as devoções populares e afastar-se dessas dicotomias hierárquicas. William Christian Jr. argumentou que essas comparações nem sempre se mostraram frutíferos, pois envolvem a comparação de dois aspectos muito diferentes. Coisas, por um lado, uma religião vivida e, por outro, um conjunto de normas. 21. Que dificilmente representam um modo de vida e que, na verdade, não pode ser vivido estritamente por qualquer tipo de pessoa, camponesa ou não camponesa, observando que a distinção entre a religiosidade camponesa e não camponesa não se revelou particularmente reveladora. Descobriu-se que a religiosidade camponesa compartilha muitas das mesmas características, até então considerado o domínio dos civilizados. Cristão 2005, 3151. Religião local na Espanha. Christian articulou esses argumentos pela primeira vez em 1981, com seu trabalho Local Religion in
Espanha do século XVI, onde afirmou a chave para compreender. Religião é compreender seu contexto local. Christian argumentou que cada cidade ou aldeia criou suas próprias geografias sagradas através de santuário, capelas, igrejas e centros religiosos. Imagens, a fim de lidar com a natureza precária da existência humana na era pré-industrial. Europa, que afetou a vida de todas as pessoas, independentemente da classe social. De acordo com o catolicismo cristão espanhol tornou-se centrado em santos e santuário, pois eram. Pediu milagres de saúde. Milagres eram evidências críticas e dramáticas do poder da a imagem do santuário, Christian 1981, 102, para curar os enfermos, o que gerou riqueza para todos. Níveis da igreja. E quando Kenneth L. Woodward argumenta que durante o período medieval, a grande massa de crentes não estava interessada nos santos como exemplos morais, mas como patronos espirituais que protegiam a população de tempestades e pragas. Woodward 1990, 70. Christian também examina a relação mútua entre devoto e santo, onde todos os votos continham algum tipo de compromisso dos cidadãos, todos eles em troca pela proteção do santo, Christian 1981, 57. Christian observa que muitos esses votos eram promessas incondicionais a serem cumpridas, quer resultassem ou não em evitando o desastre que os ocasionou, Christian 1981, 57. Se os votos fossem consistentemente deixados sem cumprimento, o santo e o santuário associado perderiam popularidade e desaparecer na obscuridade. A aceitação eclesiástica da devoção leiga, dirigida aos santos. 22. Quase exclusivamente através de suas relíquias, um mártir local, eremita ou bispo, Christian 1981. 21. Criou dois níveis da igreja na Espanha que não eram mutuamente exclusivos. Catolicismo popular e colonização. Com base no trabalho de Christian, William e Vivian Schering argumentam que o catolicismo popular da Espanha do século XVI foi caracterizado por uma ênfase na presença e imanência efetiva do sagrado nos objetos, em vez de autoridade eclesiástica, 1991, 68 e 9. De acordo com Louis Schering, os santos tornaram-se veículos para significados nativos como os primeiros evangelizadores espanhóis no México. Traduziu santo para a palavra Nahuatlixtla, o que na verdade indica presença efetiva e imanência em vez de representação, 1991, 69. Este e outros aspectos linguísticos e barreiras culturais ajudam a promover um catolicismo onde os santos e as divindades nativas eram combinado como uma ferramenta de evangelização, Louis Schering 1991, 70. Embora o catolicismo espanhol tenha mudado drasticamente o México, o mesmo aconteceu com o México. Mudar o catolicismo. Segundo J. Jorge Clodieva, as conversões coloniais para o catolicismo não era preto e branco, mas caiu em um contínuo que vai desde rejeição total à crença. A maioria das pessoas, no entanto, ficou em algum lugar no meio, variando entre acomodação e resistência. Clodieva argumenta que na tradição colonial, estudos a aceitação de algumas formas cristãs externas tem sido vista como equivale à conversão, a integração dos valores cristãos e das visões de mundo tem sido dado como certo, 1982, 346. Ao vivenciar a violência brutal da colonização. Religião popular, composta por elementos da religião nativa e do catolicismo abrigados. Símbolos e narrativas e assim os protegeu da espada cristã fatal do colonizadores, Leon 2004, 32. Para Leon, o catolicismo popular / folclórico é semelhante a uma fronteira. 23. Prática religiosa, pois permite que outras religiões sobrevivam e constrói nos lugares sagrados das religiões mais antigas, Leon 2004, 24. Catolicismo popular contemporâneo. Segundo José Manuel Valenzuela, a Guerra Mexicano-Americana, 1846 e fim 48. Criou novos heróis e tradições em ambos os lados da fronteira. Nos Estados Unidos, heróis de guerra que celebraram o poderio militar da jovem nação e, no México, heróis de a classe baixa que projetou o desejo da nação de resistência e retaliação, 1992. 14. Esses bandidos sociais logo se transformaram em santos populares que prosperaram como meio de lidar com a indefesa coletiva e a miséria cotidiana da nação nas mãos dos Estados Unidos, Venezuela 1992, 14. Muitas destas figuras foram defendidas durante suas vidas e venerados localmente como santos populares após suas mortes, o que fomentou um sentimento de identidade comunitária e inclusão entre os devotos, Venezuela 1992, 13. Venezuela argumenta que o mito de origem destas figuras é parte integrante da realidade e história da comunidade de crentes. O mito serve como um elemento social, em vez de função histórica. Permite que os devotos definam quem eles são, Venezuela 1992, 13. Frank Graziano ecoa esses sentimentos ao observar que os santos populares representam inclusão e auto-reconhecimento como santo, 2007, 29 e 32. O poder espiritual atribuído aos santos populares geralmente se origina de dois atividades: morte trágica ou cura pela fé, Leon 2004, 130, Graziano 2007, 15 e 24. Graziano argumenta, a morte trágica é crítica para a santidade popular não apenas porque causa choque, desperta compaixão, mas também porque anula a dívida na economia do pecado e expiação. As mortes injustas ou injustificadas são uma espécie de purgatório na terra que purifica, peca e envia uma alma diretamente ou pelo menos mais rapidamente para o céu, 2007, 21. Como a vida de muitas dessas figuras foi repleta de sofrimento, Deus lhes concede poderes santos. 24. Aos olhos dos devotos. Para os curandeiros tradicionais, eles são dotados do poder de cura diretamente de Deus e são obrigados a curar gratuitamente os necessitados, Leon 2004, 140. Após a morte de um curandeiro, os bens associados à sua imagem podem continuar a curar. Ou os curandeiros podem canalizar o espírito do falecido, Leon 2004, 138. O que é o catolicismo popular? Ao examinar o tópico de uma série de disciplinas acadêmicas, incluindo história, antropologia, sociologia e estudos religiosos, os numerosos estudiosos que pesquisam estas formas de expressão religiosa enfrentam questões semelhantes, o que diferencia catolicismo popular do catolicismo popular. O que exatamente é um santo popular? No meu próprio conceituações dessas questões, entendo o catolicismo popular como uma forma de catolicismo popular onde os santos e outros objetos de devoção não são canonizados e, muitas vezes realmente condenado pela Igreja, marcado por menos armadilhas institucionais, o povo. O catolicismo permite aos devotos a liberdade de expressar sua devoção religiosa de maneiras eles acham adequado, promove um sentimento de comunidade e inclusão, já que muitos santos populares eram reais indivíduos cuja memória histórica perdura. Esta familiaridade com a comunidade local e a história, aliada ao distanciamento da Igreja institucional, permite a petição do povo. Santos por atos nefastos, Graziano 2007, 43 e fim 47. Luiz D. Leon referiu-se a este
Processo de crença e construção de santos populares como poética religiosa onde religiosa. Podem gerir as condições muitas vezes duras e potencialmente esmagadoras que enfrentam. Enfrentar a batalha pela sobrevivência e muito mais, dignidade, amor, liberdade, implantando armas mais poderosas em seu arsenal, sinais, mitos, rituais, narrativas e símbolos. Leão 2004, 5. Neste sentido, o catolicismo popular pode ser entendido como um meio de reinventar e reinterpretar as instituições religiosas existentes para se conformar com o cotidiano. Lutas dos devotos. 25. Pergunta aparentemente simples, o debate sobre o que é um santo popular gerou uma infinidade de definições com vários fundamentos teóricos. Frank Graziano. Definição de que os santos populares são pessoas falecidas, alguns com identidade inteiramente construída. 2007, 7, foi muito citado por quase uma década, mas sua definição é severamente limitado em seu escopo e um tanto contraditório, pois uma pessoa falecida não pode ser de identidade construída. A definição de Graziano não leva em conta objetos físicos imbuídos com poder religioso, nem leva em conta Santa Muerte, o santo popular mais proeminente, que é uma personificação feminina mexicana da morte. Chestnut 2012, 6. No meu próprio conceituação, considero os santos populares como personagens que indexam a vida de supostos indivíduos, espíritos ou fenômenos que muitas vezes se manifestam em objetos físicos. Primeiras interpretações de masculinidades no México. Estudos recentes no campo dos estudos de gênero reconheceram masculinidades como constelações de qualidades, comportamentos, atitudes e realizações que, dentro comunidades específicas de interpretação, estão associadas à categoria de gênero homem. Paulson 2016, 145. Literatura anterior sobre masculinidades, especialmente no caso do México, reconheceu uma variedade de masculinidades, mas muitas vezes estigmatizou um certo tipo de personagem masculino. Escrevendo na década de 1930, o filósofo mexicano Samuel Ramos escreveu sobre El Pelado, um homem violento, sexista, pobre, sujo e sem instrução que era o mais elementar e expressão claramente definida do caráter nacional. 1962, 58. Ramos teorizou que o comportamento de El Pelado foi resultado de sentimentos de impotência que começaram durante a conquista espanhola das Américas. Consequentemente, a ideia predominante de masculinidade mexicana foi racializado como mestiço e responsabilizado pelo subdesenvolvimento do país. 26. Expandindo as teorias de Ramos, Otávio Paz escreveu sobre El Macho em Um Labirinto da Solidão. Paz teorizou que o personagem de El Macho era resultado da questão racial. Estupro de povos indígenas durante a conquista, 1985, 82 e 83. Segundo Paz, o atributo essencial de El Macho era o poder, que quase sempre se revela como capacidade de ferir, humilhar e aniquilar, 1985, 82. Enquanto El Macho confia em demonstrações abertas de poder e agressão, ele deve enganar e esconder suas emoções para proteger sua identidade. Paz argumentou que El Macho é um dissimulador cujo papel exige improvisação constante, um progresso constante através de areias movediças. Cada momento, ele deve refazer, recriar, modificar o personagem que interpreta, 1985, 40. Tão cedo. Compreensão do gênero como performativo foi posteriormente desenvolvida por Judith Butler e será ser discutido mais abaixo. Embora Paz e Ramos teorizassem sobre masculinidades usando raça, classe e gênero, suas ideias estavam altamente infundidas com a forma predominante da masculinidade na nação. Uma forma que foi racializada e estigmatizada como um problema. Dos primeiros teóricos que escreveram sobre masculinidades no México, talvez haja nenhum trabalho mais influente do que The Children of Sanchez, de Oscar Lewis, de 1961. Falando com Lewis sobre ser homem, um participante da pesquisa chamado Manuel observou que em uma briga, eu nunca desistiria e diria, chega, mesmo que o outro estivesse me matando eu faria. Tente ir para a minha morte, sorrindo. Isso é o que queremos dizer com ser macho, ser viril. 1961, 38. Esta citação informou uma geração de pensadores sobre a masculinidade mexicana, mas foi simplesmente uma citação de um homem. Não há menção à paternidade, à família, obrigações ou trabalhistas. Ser homem no México é ser um lutador e sofrer dor. Escrevendo no início da década de 1970, Evelyn P. Stevens continuou a narrativa de um machismo racializado, argumentando que parece florescer em áreas onde culturas de 2 ou 27 mais grandes continentes se misturaram, os setores urbanizados e mestiços dos países indianos, bem como países da mistura afro-europeia, 1973, 58. De acordo com Stevens, em países habitados principalmente por europeus ou seus descendentes, o machismo padrões de comportamento existem de uma forma um tanto atenuada, 1973, 58. Stevens diferencia seu argumento de Ramos e Paz ao argumentar que as manifestações de o machismo existem em todas as classes econômicas e traça paralelos com o comportamento machista e os 7 pecados capitais. Para Stevens, o poder do macho residia na sua capacidade de beber, lutar e, principalmente, exibir sua virilidade, 1973, 57. Paz foi indiscutivelmente o primeiro teórico a definir o termo macho, mas ao longo durante décadas, a definição do termo tem sido debatida e aplicada de forma contraditória. Stevens definiu o machismo como o culto à virilidade masculina, observando que o principal as características deste culto são a agressividade e a intransigência exageradas nas relações interpessoais entre homens e a arrogância e a agressão sexual nas relações entre homens e mulheres, 1973, 57. A definição de Stevens baseia-se numa visão heteronormativa da sexualidade, mas Paz argumenta que o macho pode ser homossexual. Segundo Paz, a homossexualidade masculina é tolerada, então, com a condição de que consista em violar um agente passivo, 1985, 40. Em ambas as versões, o machismo está associado a traços de caráter que supostamente definem a maioria dos homens mexicanos. Muitos dos primeiros teóricos da identidade e do gênero no México centraram-se na questão biológica. Sexo em vez de gênero social, tal como o discurso popular. Os estudiosos essencializaram o sistema de sexo e gênero no México em 2 categorias, o macho masculino e o feminino. Marianista. Esses primeiros teóricos poderiam ter olhado para o registro histórico para ver que o gênero no México sempre foi mais complicado do que isto. Vitor M. Macias. 28. Gonzalez e Anne Rubenstein usam o caso de Catalina de Erauso, Lamonja Alferez, para ilustrar as fluididades de gênero no México colonial. Segundo Macias Gonzalez e Rubenstein, de Erauso era uma freira noviça que fugiu de seu convento basco para viveu por vários anos como uma conquistadora travestida no Peru, até que foi pega em 1619, 2012, 1. Depois de ser acusada de quebrar seus votos como freira, de Erauso solicitou ao Papa Urbano VIII que ele era verdadeiramente homem e, portanto, não deveria ser devolvido à força para o convento. Macias Gonzalez Rubinstein 2012, 1.
Papa Urbano VIII ouviu testemunhos sobre a sedução de mulheres por Geralzo e o assassinato de homens nu. Antes, finalmente, concedeu-lhe permissão para viver como homem pelo resto da vida. Macias Gonzalez Rubinstein 2012, onde se retirou para uma fazenda de médio porte no Vale do México. A história de La Monja Alferez logo se tornou parte do folclore mexicano, mas cedo. Teóricos de gênero no México ainda ignoravam casos em que as categorias de o gênero não se alinhava perfeitamente com o sexo biológico. Ramos, Paz Stevens. Informado por Lewis, todos consideravam o machismo como uma constelação definidora de comportamentos no esfera masculina. Para esses primeiros teóricos, macho conota homens que esperam um lugar superior numa hierarquia de gênero vigorosamente defendida e nas sociedades informadas por tal hierarquia. Macias Gonzalez Rubinstein 2012, Enquanto o personagem de El Pelado ou El Macho podem ou não ter existido no México, definições de masculinidade associados a essas imagens são preocupantes, pois reproduzem estereótipos negativos em relação aos homens mexicanos e baseiam-se em racializações que situam El Macho em uma masculinidade animalesca e marrom. 29. Interpretações contemporâneas de masculinidades no México. Enquanto uma geração de pensadores essencializava a masculinidade dominante no México como patológico, uma nova geração de estudiosos tem trabalhado para derrubar esta noção e impedir a reprodução de caricaturas estereotipadas de homens mexicanos. Mateus C. The Meanings of Macho, de Gutman, considera os homens mexicanos da classe trabalhadora e mulheres como atores complexos e individuais cujas ideias sobre masculinidades e feminilidades são influenciadas por uma série de fatores externos e internos. Em vez de tratar masculinidades como entidades estáticas, Gutman utiliza a formulação de Antônio Gramsci de contraditório consciência, que fornece um ponto de partida para desenvolver uma visão mais completa compreensão de como as identidades masculinas se desenvolvem e se transformam em sociedades como a do México. Hoje, 2007, 14. Segundo Gutman, a consciência contraditória é uma consciência descritiva. Frase usada para orientar nosso exame dos entendimentos, identidades e práticas em relação a compreensões, identidades e práticas dominantes. 2007, 14. Gutman argumenta que homens e mulheres da classe trabalhadora partilham tanto uma consciência herdado do passado e dos especialistas, que é amplamente e acriticamente aceito, e outra, a consciência implícita que une indivíduos a outros na prática. Transformações do Mundo, 2007, 15. Trabalhando na colônia de Santo Domingo, na cidade do México, Gutman encontrou os homens mexicanos têm capacidades variadas para sexismo, bebida alcoólica, brigas e mulherengo. Conversando com um interlocutor chamado Tono sobre virilidade, Tono observou que, para mim, ter muitos filhos para provar que você é machista é uma xingadeira. Essas ideias são 40 anos, 2007, 116. Enquanto as ideias machistas relativas às masculinidades eram presente, as descobertas de Gutman indicam uma erosão do comportamento machista estereotipado sendo substituído por uma multiplicidade de comportamentos e ideias. 30. Uma das principais teorias de Gutman sobre masculinidades no México é como estejam fisicamente presentes ou não, as identidades femininas muitas vezes servem como ponto central de referência consciente e inconsciente para o homem no desenvolvimento, manutenção e transformação de seu próprio sentido do que será mulher significa e não significa, e o que pode e o que não pode significar. 2007, 257. Isto contrasta fortemente com o anterior geração de estudiosos que consideravam o estereótipo do homem mexicano como um solitário, cuja identidade se baseava no poder e na força bruta, e no exercício do poder sobre outros homens. As teorias de Gutman não apenas reconhecem a consciência contraditória de atores individuais, mas analisa o caráter presencial que é uma característica permanente do a família e o lar para muitas mulheres e homens. 2007, 257. Embora Gutman tenha desmistificado e fornecido uma abordagem mais matizada à figura de El Macho, Macias Gonzalez e Rubinstein argumentam que o termo pode ser uma ferramenta útil, categoria para a compreensão de alguns tipos de identidades e interações de gênero, mas é longe de ser a única categoria útil. 2012, 2. E quando Gutman, Macias Gonzalez e Rubinstein afirmam que o gênero serve para construir e dar sentido às relações sociais, grupos, especialmente quando esses grupos interagem entre si, ela cria relações de poder, dominação e subordinação que mudam ao longo do tempo. 2012, 3. Volume, Masculinidade e Sexualidade no México Moderno, Macias Gonzalez e Rubinstein fornecer uma coleção de ensaios que examinam as maneiras pelas quais as masculinidades mudou no México desde o Porfiriato até os dias atuais. No segundo ensaio de sua coleção, Macias Gonzalez examina a construção das masculinidades mexicanas modernas através de uma análise da obra porfiriana. Balneários na Cidade do México. Segundo Macias Gonzalez, a construção de edifícios públicos. 31. Os balneários eram um método para lidar com a classe trabalhadora, os machos racializados. A classe trabalhadora urbana era vista como suja e necessitada de abluções. As elites associadas, limpeza corporal com moralidade e pureza racial, e os balneários públicos deveriam branquear e civilizar corpos mestiços. A grande maioria dos mestiços nunca usou esses meios públicos, balneários, e rapidamente se tornaram um espaço de uma elite urbana e homossexual. Macias Gonzalez 2012, 29-31. Macias Gonzalez argumenta que a palavra homossexual entrou no léxico mexicano no final do século XIX, concomitantemente com a construção de balneários públicos. Segundo Macias Gonzalez, as demonstrações de afeto entre pessoas do mesmo sexo eram frequentes e aceitável na sociedade porfiriana antes da construção de balneários. A palavra homossexual, desenvolvido para descrever o afeminado, empoado e perfumado homossexual dos balneários, implícita nesta definição estava a ideia do passivo ator durante encontros sexuais. Macias Gonzalez argumenta que a homossexualidade persistiu, mas foi levado à clandestinidade depois que a desesclaring das casas de banho ocorreu no início século XX. Embora o governo porfiriano tentasse substituir a masculinidade não branca e de classe baixa do El Macho, em vez disso fomentou uma próspera cultura de cruzeiro homossexual. O porfiriato tentou então celebrar o homem da classe média urbana, mas os esforços foram frustrados pela Revolução Mexicana, que celebrou o macho estereotipado. Macias Gonzalez 2012, 41-45. Em seu ensaio Mariachis, Machos e Charros Gays, Marilyn Mulholland examina a sinceridade e o sentimentalismo na música mariachi no México contemporâneo. Em particular, Mulholland analisa a atuação da masculinidade e do machismo por Vicente e Alejandro Fernandes, que representam não apenas um mexicano idealizado. 32. Masculinidade, mas também da reivindicação de Guadalajara como berço dessa masculinidade. 2012, 254. De acordo com Mulholland, sinceridade e sentimentalismo são características importantes de
Um mariachi macho idealizado, junto com sua reputação de mulherengo que bebe muito. 2012, 255. Malhalland argumenta que embora Vicente e Alejandro Fernandes representem uma masculinidade idealizada para o México e a grande hispanosfera, autêntico tapatiu. Mariachis consideram os artistas machistas inautênticos e inventados de Fernandes, já que o choro excessivo era visto como um sinal de fraqueza, e talvez até homossexualidade. 2012, 254. Malhalland examina o delicado equilíbrio necessário para uma política de gênero bem-sucedida. Desempenho, observando que o sentimentalismo é necessário para o macho idealizado, mas o choro excessivo e a vaidade podem fazer com que o macho mariachi se transforme no charro gay. Isto demonstra como performances idealizadas e normativas da masculinidade podem expressar simultaneamente estranheza. Segundo Malhalland, o desempenho de masculinidade segundo Fernandes é um reflexo da complexidade e ambiguidade da masculinidade. Sexualidades em Guadalajara e no México em geral, 2012, 256. Através de entrevistas com informantes, Malhalland observa que os homossexuais podem ser considerados mariachis machos, desde que sejam um agente ativo nos encontros sexuais, e quando as teorias de paz sobre o macho homossexual. Entre os antropólogos e sociólogos contemporâneos, há um debate aberto sobre como ao que é o macho implica e como funciona no México, mas todos concordam que o personagem é mais complexo e cheio de nuances do que se acreditava anteriormente, se é que existe. Uma vez considerada a forma dominante de masculinidade no México, o macho é agora considerado um tipo de masculinidade no espectro de gênero, ou um conjunto de normas e expectativas. 33. Coexistindo com outros. Anteriormente caracterizado como um mestiço racializado da classe trabalhadora. Masculinidade, o personagem de El Macho também se expandiu para incluir diversos aspectos políticos, circunstâncias econômicas, sociais e culturais. Gutmann argumenta que o consenso. Raramente se sabe se um determinado homem merece um rótulo como nem machão nem mandilon. Ele provavelmente pensará em si mesmo de diversas maneiras, nenhuma das quais coincide necessariamente com as opiniões da sua família e amigos. 2007, 238. Para este novo geração de teóricos de gênero no México, as masculinidades são relacionais e performativas, em vez de entidades estáticas e imutáveis. Masculinidades e desempenho de gênero. A maioria dos teóricos contemporâneos de gênero e masculinidades no México são explicitamente influenciado pelas obras de Judith Butler. Em particular, muitos autores citam atos performativos e constituição de gênero. Neste artigo, Butler argumenta que o gênero não é de forma alguma uma identidade estável ou um locus de agência do qual procedem vários atos, em vez disso, é uma identidade tenuemente constituída no tempo, uma identidade instituída através de um estilo estilizado. Repetição de atos, 1988, 519. Butler argumenta que o corpo se torna seu gênero através uma série de atos que se renovam, se revisam e se constituem ao longo do tempo, daí corpo não pode ser considerado uma estrutura, essência ou fato predeterminado ou excluído, seja natural, cultural ou linguístico. 1988, 523. Embora o gênero não possa ser considerado uma essência ou um fato predeterminado, Butler argumenta que vivemos numa sociedade onde o gênero é feito para cumprir um modelo de verdade e falsidade que não só contradiz o seu próprio desempenho e fluidez, mas serve uma política social de regulação e controle de gênero. 1988, 528. Nesta sociedade, o incorreto desempenho do gênero de alguém inicia um conjunto de punições tanto óbvias quanto indiretas, e executá-lo bem proporciona a garantia de que existe um essencialismo de gênero. 34. Identidade, afinal, 1988, 528. É através deste processo que as masculinidades hegemônicas e feminilidades são criadas. R.W. Cannell aplicou o tema da performance de gênero às masculinidades ao caracterizando certos padrões de desempenhos esperados como masculinidades hegemônicas, e outros como masculinidades subordinadas ou marginalizadas. O termo hegemônico masculinidade foi inicialmente usada para se referir a um modelo de masculinidade atualmente dominante que só poderia ser desempenhado de forma convincente por homens que exercessem funções políticas e econômicas superiores e poder físico. Com o tempo, a ideia evoluiu para abranger dinâmicas mais complexas das hierarquias de gênero que mudam ao longo do tempo e do espaço, e enfatizar o aspecto físico e personificação social das normas e expectativas de gênero que tornam as qualidades e os desejos parecem naturais um requisito fundamental para o estatuto hegemônico. Em seu trabalho inicial, Cannell argumenta que as performances de gênero de pessoas homossexuais e homens afeminados podem ser caracterizados como um tipo de masculinidade subordinada, relegando homens que os exibem nas extremidades inferiores da hierarquia das masculinidades. Cannell mais tarde se oporia a esse tipo de sistema universalizado de classificação de masculinidade e, em vez disso, defendem a compreensão da masculinidade com base nos sistemas locais de gênero. Cannell e Messerschmitt 2005, 847. Outros padrões de expectativas e desempenhos podem ser associado a masculinidades marginalizadas, que podem consistir em homens de cor ou homens com deficiência. Embora estes homens não tenham acesso ao poder que acompanha uma plena expressão das masculinidades hegemônicas, eles ainda apoiam o modelo e subscrevem suas normas. Cannell 2005. Cannell então descreve as duas formas de masculinidade que estão no topo da hierarquia: hegemônico e cúmplice. Cannell argumenta que a masculinidade hegemônica é a mais 35. Forma dominante e culturalmente valiosa de masculinidade na sociedade. Algumas das características masculinidade hegemônica são a agressão, a supressão de emoções, a força física e brancura. De acordo com Cannell, a masculinidade cúmplice é a categoria mais ampla e inclui homens que não possuem todas as qualidades da masculinidade hegemônica, mas não desafiam o status quo, pois são beneficiários da hierarquia enquanto ocupam perto do topo. A noção gramsciana de hegemonia sugere domínio alcançado através de consenso em vez da força regular ou da ameaça de violência. Gramsci 1971. Assim, o consenso de masculinidade hegemônica é construído por aqueles que se beneficiam da promoção da masculinidade e do patriarcado, independentemente da sua posição relativa de poder dentro do sistema de gênero. Cannell argumenta que é um modo historicamente específico de ser, e argumenta que quando mudam as condições para a defesa do patriarcado, as bases, pois o domínio de uma masculinidade específica é corroído. Cannell 2005, 77. Ao longo desta tese, o conceito de masculinidade hegemônica de R.W. Cannell serve como uma ferramenta analítica para identificar atitudes e práticas entre os homens que perpetuam desigualdade de gênero. A masculinidade hegemônica trabalha para legitimar o patriarcado e garantir a subordinação das mulheres e o domínio de alguns homens sobre outros grupos de homens. Cannell 2005, 77. Deve ser entendido como forma culturalmente idealizada, é um projeto ao mesmo tempo pessoal e coletivo, é exclusivo, provocador de ansiedade, diferenciado interna e hierarquicamente, brutal e violento.
É pseudonatural, difícil, contraditório, sujeito a crises, rico e socialmente sustentado. Embora centralmente conectado com instituições de domínio, nem todos os homens o praticam, embora a maioria dos homens se beneficie dele. Embora, entre classes, muitas vezes exclui homens e homens de cor da classe trabalhadora. Donaldson. 1989, 645. 36. Embora existam muitos pontos valiosos a serem extraídos da compreensão de Donaldson sobre masculinidade hegemônica, discordo da afirmação de que a maioria dos homens beneficia dela. Eu discuto que um grupo seleto se beneficia dele de uma forma ou de outra, enquanto a maioria dos homens pensa. Eles se beneficiam disso. Em Atols and Mills Franklin, Canal argumenta que o gênero organizacional é não homogêneo. Diferentes masculinidades são produzidas em diferentes organizações. Contextos, incluindo diferentes unidades e níveis da mesma organização. 2008, 242. De acordo com Canal, a esmagadora maioria das instituições pode ser caracterizada como um vórtice de masculinidade, onde a masculinidade é fortemente tematizada e pode se tornar coercitivo. 2008, 243. Embora Canal não explore o tema das igrejas e masculinidades em profundidade, ela observa que a oposição organizada à ordenação de mulheres ou homens gays em algumas igrejas contemporâneas. 2008, 242, é uma resposta a uma desafio percebido ao vórtice da masculinidade. Canal continua sua análise das masculinidades e das instituições observando que a globalização neoliberal desinstitucionalizou a vida econômica, o que deixou grandes número de jovens em condições precárias. 2008, 248. Segundo Canal, o desaparecimento do Estado-providência, da rede de segurança social e de um mercado de trabalho seguro relegou uma geração de jovens aos extremos inferiores da hierarquia das masculinidades. Na sua análise, esses homens são caracterizados como masculinidades subordinadas, que muitas vezes recorrer à violência como forma de expressão de poder associada à masculinidade hegemônica. 2008, 248 e fim 9. Conversando com as teorias de Canal sobre instituições está Susan Paulson, gênero e território como processos socioecológicos em interação. De acordo. 37. Para Paulson, os significados de gênero e o poder podem ser identificados através do trabalho, do conhecimento, espaços físicos e sociais, todos os tipos de bens e sua distribuição, papéis sociais, apresentações, estruturas governamentais, movimentos sociais, mecanismos econômicos, salários e meios de comunicação, entre outros fenômenos. 2016, 140. Embora cada um desses elementos influenciar o sistema de gênero, é a estrutura e as regras internalizadas por uma comunidade de interpretação que permite que componentes de qualquer sistema semiótico ganhem significado, poder e funcionalidade. Paulson 2016, 140. Portanto, quando há mudanças no instituições ou comunidades, há mudanças no sistema de gênero. Assim, Paulson argumenta que os esforços para compreender a identidade ou as condições de gênero, observando apenas um grupo ou parte do sistema permite apenas uma compreensão limitada da estrutura e dinâmica. 2016, 140. Butler, Canal e Paulson concordam que a categoria de gênero homens não deveria ser considerado um grupo homogêneo. Todos os três teóricos oferecem uma abordagem interseccional ao estudo de gênero e masculinidades, onde as experiências de gênero não podem ser separados de lugar, classe, raça, comunidade, etc. Embora os autores difiram em suas interpretações de gênero e masculinidades, todos parecem concordar que as interpretações e experiências de performances de gênero funcionam para naturalizar papéis e relacionamentos entre indivíduos e grupos sociais. Paulson 2016, 155. Discussão. Na primeira sessão deste capítulo, apresentei alguns dos fatos históricos e visões contemporâneas sobre o catolicismo popular no México, e concluiu a sessão com apresentando minhas próprias conceituações e entendimentos do catolicismo popular e do FUC. Santos. Em seguida, apresentei várias perspectivas históricas e contemporâneas sobre masculinidades no México e discutimos alguns dos principais debates sobre gênero e 38. Masculinidades no léxico acadêmico mais amplo. Examinei as maneiras pelas quais os pensadores do início do século XX, como Ramos e Paz, problematizaram formas predominantes de masculinidade no México como personagens relacionados, mas únicos, de El Pelado e El Macho. Nesta interpretação inicial das masculinidades no México, as masculinidades mestiças eram problematizada como fonte do subdesenvolvimento e do atraso da nação. Essas primeiras teorias influenciaram uma geração de acadêmicos que estudaram masculinidades em México, e influenciou a forma como a cultura popular e a mídia internacional retrataram homens mexicanos e mexicano-americanos. Em seguida, examinei brevemente as décadas que se seguiram à publicação de O Labirinto da Solidão, quando acadêmicos como Lewis Stevens tentaram oferecer uma visão mais abordagem sutil das masculinidades no México, mesmo que elas reproduzissem inadvertidamente muitos dos estereótipos negativos que cercam as masculinidades mexicanos. Felizmente, nova geração de estudiosos liderada por Gutmann desmistificou a figura do macho ao observando que este tipo de masculinidade era apenas um modelo entre muitos na sociedade contemporânea. México urbano. Macias Gonzalez, Rubenstein e Mulholland examinaram os diferentes manifestações do El Macho, mesmo observando que a figura machista contemporânea pode ser homossexual. Finalmente, explorei algumas das teorias sobre gênero e masculinidades mais amplamente dos autores Butler, Canal e Paulson. Os três autores pedem uma abordagem interseccional para o estudo de gênero e masculinidades e examinar o interconectividade do desempenho de gênero, masculinidades e instituições. Para estes autores, a construção do gênero social é específica do lugar e baseada em relações com outros indivíduos. O estudo das masculinidades e das instituições religiosas é de particular importância. 39. Interesse pela minha pesquisa. Embora Canal e Paulson tenham explorado brevemente a questão, há uma lacuna na literatura relativa à construção e interpretação das masculinidades através de instituições religiosas e devoções. A maior parte da literatura acadêmica sobre gênero e religião tem centrado na vida religiosa das mulheres. Isto levanta a questão de saber se ou não acadêmicos contemporâneos que estudam a devoção popular na América Latina estão inadvertidamente reproduzindo os estereótipos da esfera masculina de El Calle e da esfera feminina. Esferas de La Casa Y La Iglesia. Por esta razão, cito esta tese dentro do trabalho de Gutmann, Butler, Canal e Paulson, à medida que cada autor examina nuances e diferentes formas de masculinidade em relação à comunidade e outras estruturas. Eu procuro entender expressões e interpretações da masculinidade no culto a Jesus Malverde, que irá proporcionar uma melhor oportunidade para compreender a masculinidade no catolicismo popular. Isso pode fornecer uma compreensão mais profunda das correntes no catolicismo popular, bem como as crenças religiosas informam e influenciam a construção das masculinidades. 40. Capítulo 3. Narrativas e vozes. Senhores, vou cantar uma história verdadeira.
de um bandido generoso que roubou onde queria. Jesus Malverde era um homem que ajudava os pobres. Por isso ele defendeu quando a lei o procurou. Saul Vieira. Jesus Malverde. Senhoras e senhores, vou cantar uma história verdadeira. Sobre um bandido generoso que roubava onde queria. Jesus Malverde foi um homem que ajudou os pobres. Por isso o defenderam quando a lei o procurou. Saul Vieira. Jesus Malverde. Figura 3:1. Duas representações de Malverde com pedras, vela devocional, caminhão de brinquedo e flores, foto cortesia do autor. 41. Os mitos e lendas de Jesus Malverde começaram como tradições orais entre devotos, dando origem a múltiplas versões da narrativa em torno da vida e da morte do anjo dos pobres. As histórias variam muito em sua narração da vida de Malverde, mas existem várias semelhanças encontradas em todas as versões do mito. Estes são: Malverde nasceu Jesus Juarez Mazo, disse que ficou órfão quando era adolescente, ter trabalhado como carpinteiro ou ferroviário, ter sido social bandido, e foi assassinado em 3 de maio de 1909 após humilhar o governador. O seguinte seção examina a história autêntica de Malverde, seguida por duas versões alternativas, que são disputados pela família Gonzales, fundadores de La Capilla de Malverde em 1973. Garcia S. 2006, 12. As três variações da lenda de Malverde que serão exploradas são as versões mais comuns da história, mas existem inúmeras outras narrativas arredores de Malverde. Seguindo as três narrativas lendárias, duas narrativas históricas, narrativas sobre a vida de Heráclio Bernal e Felipe Bachomo serão discutido, já que elementos de suas vidas são encontrados nas lendas de Malverde. O capítulo termina com uma discussão da situação econômica pré-revolucionária em Sinaloa, bem como um exame das características físicas de Malverde e cultura popular mexicana. Argumento que essas interseções históricas ajudaram a criar e difundir a imagem de Malverde. 42. A história autêntica de Malverde. Figura 13 item 2. Representação de vela devocional Malverde pendurada em algaroba. Foto. Cortesia do autor. O seguinte relato de Jesus Malverde é chamado de autêntica história de Jesus Malverde, dos fundadores de La Capilla de Malverde, família Gonzales. Esta versão é impresso e vendido em La Capilla de Malverde em um panfleto de 28 páginas chamado Crônicas de Jesus Malverde, e 9 dos 14 entrevistados relataram. 43. Esta versão da história, segundo o atual capelão Jesus Gonzales, filho do fundador, Elidio Gonzales, esta versão da lenda foi contada a seu pai pelo primeiro zelador do túmulo de Malverde. Disse que a zeladora original, Amadita, conheceu pessoalmente Malverde e cuidou de seu túmulo até sua morte em 1972, aos 100 anos de idade. Entrevista pessoal, 18 de junho de 2016. Esta sessão contém partes traduzidas e parafraseado de Crônicas de Jesus Malverde. Jesus Juarez Mazo nasceu em 24 de dezembro de 1870, em Mocorito, Sinaloa. Garcia S. 2006, 4. Seus pais trabalhavam e moravam na fazenda de um patrão local com uma reputação de violência. A vida era difícil, mas a família sobreviveu. Quando Malverde estava adolescente, foi construída uma ferrovia, incorporando a região antes isolada a uma nova economia nacional onde os camponeses foram forçados a entrar no sistema de remuneração salarial. Trabalho. Os hacendados expandiram a sua riqueza, enquanto a maioria dos camponeses lutou para sobreviver. Durante este período de rápida transformação socioeconômica, Malverde e seu pai trabalhavam como carpinteiros ou ferroviários, mas os salários que recebiam não eram suficientes para sustentar a família. Para garantir a sobrevivência de seus filhos, os pais de Malverde pularam refeições ou tratamento médico, o que acabou por causar a sua morte. Garcia S. 2006, 5. Após a morte de seus pais, Malverde começou a perceber a humilhação e sofrimento de seus companheiros camponeses por parte de hacendados e patrões de empresas ferroviárias. Garcia S. 2006, 5. Vendo a riqueza concentrada nas mãos de poucos, Malverde decidiu que roubaria dos ricos e daria aos pobres. Começou sua carreira como bandido realizando assaltos em rodovias e trens, onde era conhecido por desaparecer como um fantasma depois de escapar com dinheiro. Garcia S. 2006, 5. Seu sucesso como trem. 44. Ladrão tornou famoso, eventualmente lhe valendo o apelido de Malverde, pois ele usava folhas verdes de palmeira para se disfarçar de árvore. Garcia S. 2006, 5. A reputação de Malverde como ladrão de rodovias e ferrovias tornou-se tão grande que o governador Francisco Canedo ordenou tropas em todos os trens e rodovias. Garcia S. 2006. 6. Implacável, Malverde começou a roubar as casas dos cidadãos mais ricos de Culiacán de forma espetacular e ousada, o que só aumentou sua reputação. Garcia S. 2006. 7. À medida que Malverde redistribuía quantidades cada vez maiores de riqueza entre os pobres, sua reputação e confiança aumentaram. Depois de roubar quase todas as mansões em cidade, Malverde declarou publicamente que invadiria a mansão do governador e roubar a espada de Canedo. Garcia S. 2006, 7. Enfurecido pela aparente arrogância de Malverde, Canedo inventou uma armadilha para Malverde, prometendo que se conseguisse roubar a espada seria perdoado de todos crimes. Canedo fortificou sua mansão com guardas extras encarregados de matar Malverde. À primeira vista, porém, Malverde passou pelos guardas com facilidade, localizou a espada do governador e deixou um bilhete que dizia: Jesus M. esteve aqui. Creshani Garcia 2005, 8. Enquanto esgueirando-se para fora da mansão, Malverde notou uma porta aberta que pertencia à casa de Canedo, filha adolescente. O encontro é descrito como consensual em Crônicas de Malverde. No entanto, alguns devotos acreditam que Malverde agrediu sexualmente o governador. Filha. Com sua honra viril comprometida, Canedo ordenou que um grupo de busca encontrasse e matar Malverde, mas o apoio popular de Malverde entre os camponeses proporcionou amplo, escondendo espaços em todo o campo. Depois de um dia escondido na casa de um amigo, Malverde adoeceu gravemente. Garcia S. 2006, 7. Sabendo que as forças de Canedo encontrariam 45. Para puni-lo e punir seu amigo, Malverde esperou até o anoitecer e se escondeu em uma caverna. Isso. Noite, as forças de Canedo encontraram Malverde, amarraram seus braços nas costas e enforcaram-no. Ele de uma grande algaroba. Garcia S. 2006, 7. Sob ordens do governador, o corpo de Malverde seria deixado pendurado na árvore como um aviso para aqueles que pudessem desafiar a autoridade de Canedo. Semanas se passaram com o corpo apodrecido de Malverde pendurado na algaroba, quando um tropeiro local encontrou os restos mortais enquanto procurava suas mulas perdidas. O tropeiro reconheceu as roupas de Malverde e lembrou-se de como ele havia ajudado os camponeses da região. Entristecido pelo desrespeito dado aos restos mortais de Malverde, o arreiro prometeu enterrar o corpo se a ânima de Malverde o ajudasse a encontrar o mulas perdidas. Garcia S. 2006, 8. Imediatamente após a petição, as mulas saíram de uma matagal atrás da árvore de algaroba. Surpreso com o milagre, o arreiro imediatamente
Cooldown Malverdes Body and Cover Dito e Lord Rax, Garcia S. 2006, 8. O arrieiro ficou tão agradecido pelo milagre que espalhou a notícia a todos que quisessem. Ouça. Em poucos meses, pessoas de todo Sinaloa começaram a visitar o túmulo, Garcia S. 2006, 8. A traição de Malverde. Apenas 2 participantes citaram essa narrativa durante as entrevistas, e isso não aparecem regularmente na literatura sobre Malverde. Esta versão da Verde história autêntica de Jesus Malverde no curso que segue depois que Malverde disse ter humilhou Canedo. Depois de fugir para o campo, Malverde encontrou refúgio com seus amigo mais antigo e logo adoeceu com febre. Enquanto Malverde estava incapacitado com febre, seu amigo soube da recompensa de 10.000 pesos por sua cabeça. Enquanto Malverde dormia, seu amigo usou a espada do governador para cortar mãos e pés do bandido antes de arrastá-lo. 46. Ele pelo campo para receber a recompensa. Jaime, entrevista pessoal. 20 de julho de 2016. Depois de chegar à mansão do governador no meio da noite, o Canedo concedeu pessoalmente ao traidor de Malverde os 10.000 pesos em seu camisola, mas esqueci de usar chinelos, que no Nes 2001, 227. 3 dias depois, o recreante morreu de causas desconhecidas, e 33 dias depois Canedo morreu após sucumbindo à pneumonia depois de se expor à noite fria do deserto sem seus chinelos, que no Nes 2001, 227. Malverde, o filho ilegítimo. Citada por 3 participantes, esta narrativa não apareceu na literatura. No entanto, todos os 3 participantes contaram versões surpreendentemente semelhantes da história. Semelhante ao narrativa anterior, encontram-se muitos detalhes da autêntica história de Jesus Malverde. Nesta versão, no entanto, aqui Malverde é o filho ilegítimo e não reconhecido de um senador rico e proprietário de terras. Por razões desconhecidas, o homem que criou Malverde teria irritado o senador. Homem violento e cruel, ele puniu o homem que criaria Malverde chicoteando-o até desmaiar por causa da perda de sangue, o Aquino. Entrevista pessoal, 12 de julho de 2016. Este ato de violência não satisfez o senador, portanto, ele chutou a porta da casa de Juarez Mazo e estuprou a esposa do homem, engravidando ela com Malverde. Carlos, entrevista pessoal, 21 de julho de 2016. Envergonhado do que tinha aconteceu, a mãe de Malverde e seu marido concordaram em esconder a verdade de seu ataque e criar o filho como se fosse seu. Foi só quando os pais dele estavam no leito de morte que a mãe de Malverde contou a história de seu ataque e de seu pai biológico. Depois, percebendo que era o filho primogênito do senador, Malverde exigiu seu legítimo herança e reconhecimento oficial. Daniel, entrevista pessoal, 17 de julho de 2016. Quando o senador recusou, Malverde voltou-se para uma vida de banditismo para humilhar e minar sua 47. Pai biológico. Esta versão do mito foi contada com ambos os finais Malverde sendo enforcado ou traído. O Malverde histórico. Apesar das múltiplas narrativas que cercam a vida e as façanhas de Jesus Malverde, não há nenhuma evidência de arquivo de um homem chamado Jesus Juarez Mazo, ou Jesus Malverde já existente em Sinaloa. No entanto, há ampla evidência histórica de que corrobora as condições socioeconômicas expressas na mitologia Malverde. Especificamente, o colapso da ordem social baseada no clientelismo hacendado via campanhas de modernização patrocinadas pelo governo. Ortega Noriega 2016, 206. Locais. Respostas às campanhas de modernização que intensificaram a exploração de recursos naturais e os recursos humanos incluíram a formação de milícias por homens com a intenção de devolver o Porfiriano Estado a um passado idealizado caracterizado por uma independência que muitos mexicanos sentiram que haviam perdido ou nunca desfrutado. Venderudo 1992, 90. Em Sinaloa, não? Bandido ganhou mais apoio popular do que Heráclio Bernal, conhecido como o Thunderbird de Sinaloa. Venderudo 1992, 90. Defendo que Jesus Malverde é uma lembrança lendária de Heráclio Bernal, combinado com elementos de outro bandido menos conhecido chamado Felipe Bachomo. Heráclio Bernal. De acordo com Paul J. Venderudo, Heráclio Bernal trabalhou quando jovem na província de Sinaloa, distrito de mineração de prata. Ele conhecia a dureza daquela vida, mas a política estadual o cutucou para o banditismo. 1992, 92. Com a presidência de Porfírio Dias e a instalação do Francisco Canedo como governador de Sinaloa, o investimento estrangeiro em grande escala na mineração e ferrovias chegaram a Sinaloa. Estas empresas estrangeiras, predominantemente dos Estados Unidos, estados terras privatizadas que eram recursos comuns, agitando a população rural. 48. Em todo o estado. Baixo nível de resistência às empresas ferroviárias e mineradoras. Incluiu a quebra de ferramentas de mineração, derrubando postes telegráficos para queimar como lenha. E o roubo de fios de cobre para vender em lojas de sucata. Venderudo 1992, 89. Como 1. Resposta à sabotagem de investimentos estrangeiros, o Congresso mexicano aprovou uma lei draconiana que permite a punição imediata, até mesmo a morte, sem julgamento formal para aqueles que adulteraram equipamentos ferroviários, telegráficos e de mineração. Venderudo 1992, 89. Vendo a raiva entre os camponeses, Bernal sentiu uma oportunidade política e criou uma milícia de 100 homens com a intenção de expulsar estrangeiros, corporações e mudanças na legislação nacional. Venderudo 1992, 93. As atividades de Bernal não se limitaram a invadir minas de prata e fazendas em Sinaloa e Darego. Ele formou um contra-governo eficaz que desafiou e insultou o governo Canedo através de uma série de pegadinhas e delitos. A pegadinha mais famosa ocorreu quando o governador patrocinou um estado jantar para um funcionário visitante. Bernal organizou numa aldeia rural um jantar ainda mais suntuoso, banquete para seus seguidores, e enganou o convidado de Canedo para que comparecesse ao banquete rural. Durante o jantar oficial, Venderudo 1992, 92. Seu contra-governo era conhecido por redistribuir os despojos dos ataques pelas áreas rurais de Sinaloa e, em 1880, levantou apoio popular contra Canedo na corrida para governador. Venderudo 1992, 92. Embora Canedo permanecesse governador, Bernal tentou transformar o seu apoio popular para um cargo governamental em 1885. Venderudo 1992, 93. De acordo com Venderudo, ele avisou a Dias que, em troca de sua lealdade, queria ser nomeado chefe político de um município de Sinaloa. Também exigiu 30.000 pesos para financiar ele mesmo e uma unidade de segurança, e a libertação de membros de gangues detidos pelo governo, incluindo seu irmão. O presidente zombou de tal presunção. Dias não teve que negociar com ladrões. Bernal pode ser 49. Perdoado se ele se vendisse, mas não haveria promessa de emprego. O rebelde rejeitou tais termos adversos. Venderudo 1992, 93. Figura 3 item 3. O corpo de Heráclio Bernal. Foto cortesia do autor.
Após a rejeição de Dias, Bernal aumentou suas invasões a empresas estrangeiras e indivíduos ricos em Darego e Sinaloa. À medida que seus cofres se expandiam, Bernal contratou mercenários num esforço para construir um exército revolucionário que pudesse derrubar o Porfiriato, de 1876 a 1910, vendeu de 1992, 93. Em contextos cada vez mais governo autoritário sobre os territórios sob seu controle, o apoio popular evaporou. Os governadores de Sinaloa e Darego contribuíram cada um com 5.000 pesos para financiar um projeto de 10.000 pesos. Resgate pela cabeça de Bernal. 2 de seus membros de gangue ajudaram o exército mexicano a definir uma emboscada em Bernal, onde morreu em 5 de janeiro de 1888, vendeu de 1993, 93. 50. Felipe Bachomo. Felipe Bachomo nasceu na pequena comunidade indígena Maio, nos arredores de Los Matias, Sinaloa por volta de 1883, Dias Munoz e Ortiz de Zarate 2002, 12. Embora Bachomo é lembrado como um bandido social que lutou pelos direitos de todos os camponeses no norte de Sinaloa, evidências históricas mostram que ele era um estrategista político astuto que muitas vezes fez alianças políticas com investidores sediados nos Estados Unidos. Suas alianças políticas refletiram ansiedades sobre as políticas indígenas porfirianas que muitas vezes separaram o povo maio de terras ancestrais, permitindo aos hacendados explorar o seu trabalho. Gil 1955, 313. Bachomos. Aliança com o proprietário de plantações dos Estados Unidos, Benjamin Francis Johnston, permitiu que o bandido construir uma milícia indígena que invadiu fazendas em Sinaloa e Darego. Ortega Gonzalez 2010, 392. Bachomo e Johnston firmaram uma aliança natural em 1910, quando Johnston procurou enfraquecer o poder político dos hacendados e expropriar as suas terras. Enquanto o objetivo de Bachomo era a devolução das terras comunitárias agora propriedade privada, Gil 1955. 314. Através desta aliança mútua, Johnston apoiou e armou Bachomo em sua visão enfraquecer os hacendados, Gil 1955, 314. A aliança durou pouco, pois a retórica da revolução, particularmente a redistribuição de terras, azedou a relação entre os dois homens. Bachomo alinhou seu grupo com uma milícia vilista, enquanto Johnston firmemente opôs-se à revolução, Gil 1955, 314. Depois que as armas e o financiamento foram cortados, Bachomo atacou a casa do seu antigo patrono em 1915, Gil 1955, 315. Ciente do ataque iminente, Johnston escapou e levantou uma recompensa de 10.000 pesos pela cabeça de Bachomo. Ortega Gonzalez 2010, 392. Em 24 de outubro de 1916, Bachomo foi baleado e morto fora da casa de Johnston, Dias Munoz e Ortiz de Zarate 2002, 12. 51. Seus apoiadores em Los Matias começaram a chamar Bachomo El Cristo Negro, quando ele se sacrificou aos 33 anos pelo bem percebido de sua comunidade, Dias Munoz e Ortiz de Zarate 2002, 12. Seu corpo foi sepultado com grandes rochas, com a população local venerando como um local de milagres. O cemitério cresceu cada vez mais tamanhos maiores, pois os devotos traziam pedras grandes como parte de uma promessa com a ânima de Bachomo, Dias Munoz e Ortiz de Zarate 2002, 12. Em 1922, o revolucionário. O governo recebeu a notícia do enterro impróprio de Bachomo, agora considerado um herói revolucionário, e ordenou que seus restos mortais fossem enterrados em um cemitério, Dias Munoz e Ortiz de Zarate 2002, 12. O colapso do clientelismo rural. A instabilidade política que caracterizou as décadas seguintes ao México. A independência foi atribuída a líderes políticos que prometeram terras comunitárias e autonomia, e em vez disso codificou leis que apoiam a privatização. Tutino 2008, 804. 805. Este processo de privatização enfraqueceu a gestão comunitária das terras comuns e recursos, e território indígena ainda introduziram trabalho assalariado em grande escala em Sinaloa, em que os proprietários de terras ampliaram particularmente a exploração do trabalho dos homens rurais. Tutino argumenta que este desenvolvimento liberal promoveu uma cultura do patriarcado, mas ainda assim agrediu a capacidade dos jovens de reivindicar o patriarcado nas famílias e comunidades. 2008. 806. Em 1876, o ex-general Porfírio Dias assumiu o controle da nação pela força, com forte apoio entre os homens indígenas e rurais. Tutino 2008, 806. Enquanto consolidando o poder, Dias prometeu corrigir as injustiças na privatização de terras e proclamou que redistribuiria as terras da propriedade. Tutino 2008, 806. Dentro de seu primeiro ano no poder, Dias quebrou suas promessas de autonomia municipal e redistribuição de terras. 52. E implementou uma política que incentivou o desenvolvimento liberal marcado por investimento, produção mercantil e expansão das ferrovias para criar novas fontes de trabalho através da integração forçada de comunidades tradicionais e rurais num mundo moderno. Sistema capitalista. Tutino 2008, 807. O Porfiriato foi aclamado como um evento internacional, símbolo de modernização bem-sucedida. Os benefícios da política de desenvolvimento liberal foram colocados em exibição para o mundo ver por jornalistas solidários dos Estados Unidos. Ainda, para a maioria rural, a maior parte dos benefícios ia para outros, enquanto eles lutavam para encontrar formas de produzir, sustentar famílias e, para os homens, manter o patriarcado, eles acreditavam ser seu direito de nascença. Argumenta Tutino, 2008, 807. O projeto de modernização foi um esforço nacional, mas a industrialização estava concentrada no Nordeste, enquanto estados como Sinaloa experimentou uma expansão das indústrias de trabalho e mineração das neofazendas, ainda mais consolidar múltiplos eixos de exploração e desigualdade. Ortega Noriega 2016, 206. O Porfiriato e a desigualdade. Embora defendido como uma história de sucesso, o crescimento econômico facilitado pela as reformas liberais durante o Porfiriato não apenas concentraram a riqueza nas mãos de poucos, mas facilitou a expansão de empresas de propriedade dos Estados Unidos em Sinaloa, particularmente no setor agrícola. Segundo Ortega Noriega, as práticas agrícolas em Sinaloa de 1877 a 1909 eram semelhantes às técnicas do início do século XIX, nomeadamente, a produção para consumo direto de sinaloenses e tecnologias agrícolas tradicionais empregadas por pecuaristas, hacendados de pequena escala e camponeses. Assim, a dieta sinaloense durante este era consistia principalmente de milho, feijão e trigo, bem como algumas frutas e vegetais. 2016, 190. Na segunda metade da primeira década do século XX, a indústria açucareira alterou a paisagem e a ordem social de Sinaloa, através de uma interpretação inteligente. Lei porfiriana, a indústria açucareira liderada pelos Estados Unidos se apropriou de grandes áreas de terras indígenas. 53. E terras de fazenda não cultivadas, por não serem consideradas produtivas. Ortega
Noriega 2016, 206. As empresas açucareiras de propriedade dos Estados Unidos logo dominaram o setor agrícola e introduziu o trabalho assalariado em Sinaloa, um estado que anteriormente tinha uma participação substancial. Parcela da população que opera fora da economia monetizada. Lopes Alonso. 2007, 84. À medida que os homens entraram no sistema de trabalho assalariado, a agricultura e a agricultura de subsistência. Consumo calórico sofrido por toda a maioria da população causando diminuição significativa na altura adulta. Alguns estudiosos usaram comparações de altura entre camponeses e membros da classe alta durante o Porfiriato para medir desigualdade econômica. Lopes Alonso 2007, Esquivel 2011, Reguzi 2009. Em sua análise da altura dos homens no norte do México, Moramay Lopes Alonso descobriu que os camponeses serem em média 10 centímetros e meio mais baixo que os homens urbanos ricos de 1880. 1910, 2007, 102. As descobertas de Lopes Alonso também mostram quase paridade de alturas entre camponeses e homens urbanos nas décadas anteriores ao Porfiriato, ilustrando o crescimento na desigualdade que marcou a região. 2007, 103. Segundo Lopes Alonso, altura. Taxas entre os camponeses não aumentaram até a década de 1950, 2007, 103, quando o México. O coeficiente de Gini foi de 0,60, tornando-o um dos países mais desiguais do mundo no tempo. Mulder 2001, 189. 54. A cara de Malverde. Figura 13 item 4. Busto de Malverde comprado em La Capilla em Culiacán. Foto cortesia de autor. Conforme discutido anteriormente, em 3 de maio de 1909, Malverde fugiu da cidade de Culiacán com as forças do governador Canedo logo atrás dele. Embora ele tenha escapado da cidade, as forças do governador o capturaram e enforcaram em uma árvore de algaroba e se recusaram a permitir que seu corpo a ser enterrado. Ao passar pelos restos mortais de Malverde, pessoas atiraram pedras como forma de cobrindo o corpo, e eventualmente um monte se acumulou e uma pequena cruz foi erguida. 55. Crechani Garcia 2007, 24. Poucas semanas após sua morte, milagres foram atribuídos a um monte de pedras que cercava o corpo de Malverde e logo se tornou uma peregrinação local. No entanto, não há nenhuma evidência de arquivo que confirme a existência do nome de Malverde. Tumba até 1954, quando um repórter da Cidade do México mencionou brevemente uma pilha de pedras venerado pelos camponeses locais. Garcia S 2006, 7. A evidência mais forte corroborar a existência do monte de rochas anterior a esse relatório vem de residente vitalício e político de Sinaloa, Manuel Loscano Y Ochoa, de 1912 a 2002. Em sua autobiografia, Uma Vida em La Vida Sinalons, Loscano Y Ochoa relembra seu primeiro encontro com o túmulo de Malverde. Toda a área onde ficavam os escritórios administrativos do estado de Sinaloa, construído há alguns anos, era praticamente um mato e quase inacessível. A estrada para Navolato passava por aquele matagal montanhoso, e havia uma pequena cruzinha sem importância onde as pessoas paravam e deixavam pedras. Isso foi cruzamento de Malverde. Eu era muito jovem quando vi a cruz pela primeira vez. As pessoas vieram rezar para ele, a princípio em sua maioria pessoas humildes, embora não fosse uma reunião. Lugar. A razão pela qual todas essas pessoas vieram à cruz foi a crença de que ele foi um bandido generoso durante sua vida. Eles disseram que ele viria do profundezas do Baxigualato e ir ao bairro rico roubar e depois dar dinheiro para os pobres. Eles pensavam que ele era do tipo Chucho El Roto, embora Malverde não era importante e não existia realmente. 1. 1992, 215. Visivelmente ausentes desta descrição do túmulo de Malverde estão quaisquer menções ao características físicas do santo. A única marca era uma cruz pequena e despretensiosa. A aparência física de Malverde foi tema recorrente nas entrevistas e similares. As diversas narrativas de sua vida variam dependendo de quem conta a história. Na manhã do dia 12 de julho de 2016, tive uma longa conversa por acaso com o Hakim, um advogado de 56 anos. O Hakim subscreveu a narrativa de Malverde como filho ilegítimo. Um Chucho El Roto, nascido Jesus Arriaga, de 1858 a 1894, foi o criminoso mais proeminente do México durante todo o década de 1880 e início de 1890. Ele trabalhou como marceneiro na Cidade do México até os 20 anos. Depois de sequestrar e estuprar uma adolescente rica, ele começou uma vida de banditismo. Suas façanhas foram cobertos em jornais durante sua vida e em vários filmes após sua morte. Venderodo 1992, 2004. 56. E o rosto de Malverde provou que esta poderia ser a única versão da história. Quando eu perguntei o que ele quis dizer com isso, ele respondeu: basta olhar para o rosto dele e para o seu olhar. Ele tem aquele olhar orgulhoso e nobre que só alguém de classe alta pode ter. Você pode ver o quão bonito, corajoso e orgulhoso ele está apenas pelo rosto. Ele tem olhos claros 2 e é branco, claro que era o filho do senador. Ele não precisava ajudar o povo, tinha dinheiro suficiente, mas fez isso porque ele era um bom homem. Entrevista pessoal. Para o Hakim, a brancura de Malverde sinalizava seu poder e bravura, mas também sua ternura. E atencioso, tanto, se não mais, do que seu papel como bandido. A conversa com o Hakim foi minha primeira entrevista e me obrigou a investigar as origens do rosto de Malverde. Na semana seguinte à minha entrevista com o Hakim, teve uma conversa breve, mas informativa, com o atual capelão Jesus Gonzalez, filho de fundador da La Capilla de Malverde, e Lídio Gonzalez. Quando perguntei sobre o rosto de Malverde, Jesus explicou: bem, antes do meu pai construir isto, havia uma senhora idosa que cuidava do túmulo de Malverde. O nome dela era Amadita e ela conhecia Malverde. Ela manteve uma foto de Malverde e quando meu pai disse a ela que ia construir isso, ela deixou. Pegue emprestada a foto. Meu pai levou a foto para um estudante de arte da escola local, universidade, e encomendou o busto que fica na alcova principal. Depois do busto foi feita em 1972, ela morreu e a foto foi enterrada com ela. Jesus. Entrevista pessoal, 18 de junho de 2016. Esta narrativa corrobora a história contada em Crônicas de Jesus Malverde, livro vendido em La Capilla, que conta a história de Malverde e da família Gonzalez. No entanto, em um documentário recente do Colégio de La Fronteira Norte, o escultor do original, a apreensão de Malverde afirma que Lídio Gonzalez o instruiu a fazer um belo homem branco, que é majestoso e corajoso, sem medo ou arrogância, o protótipo de um homem sinalones. Venezuela, Araburu 2013. As conversas com o Hakim e Jesus, bem como o 2 olhos claros, é um termo genérico para olhos que não são castanhos. A tradução literal é olhos claros. 57. Declaração do escultor me fez pensar quem é o protótipo de um homem sinalones. Poderia ser. A resposta parece estar na era de ouro do cinema mexicano. Figura 13 item 5.
Pedro Infante, foto cortesia de http://remescla.com/lists/filme/6 golden agefils star Pedro Infante Mexicos most beloved movie star época de ouro Malverde e Infante. Pedro Infante foi a primeira obsessão moderna por celebridades no México, estrelando 60 filmes e cantando mais de 300 músicas. Em seu papel mais comum, ele desempenhou o Charro, um personagem que exalava autoridade com base em sua força física e graça, mas também seu talento como cantor e músico. Esses atributos provaram sua masculinidade e sublimou sua aparência viril e bom caráter. Sua vida pessoal era tabloide forragem, já que ele frequentemente oscilava entre o que eram são considerados arquétipos masculinos. Em vezes ele foi pai e filho dedicados, cuidando de sua mãe, esposa e filhos, enquanto às vezes ele era um mulherengo que bebia muito, namorando abertamente mulheres que não eram dele. 58. Esposa. Sérgio de la Mora argumenta que ainda hoje Infante é considerado o máximo personificação da masculinidade mexicana e do arquétipo da classe trabalhadora. Homem heterossexual, de La Torre 2006, 15. Infante era obcecado por seu corpo e era um levantador de peso dedicado a todos. Filme que ele fez durante os últimos 7 anos de sua vida teve pelo menos uma cena exibindo seu torso nu, de La Torre 2006, 37. Suas cenas sem camisa despertaram interesse em levantamento de peso em todo o país, e seu corpo se tornou o objetivo dos ricos mexicanos. Homens, Rubenstein 2001, 210. Conhecido viciado em adrenalina, Infante se interessou por aviação e eventualmente comprou um bombardeiro de nível militar que usou como seu jato. Na manhã de 15 de abril de 1957, o Infante caiu com o avião e o seu corpo foi queimado além do reconhecimento. Isso imediatamente levou a rumores de que ele havia forjado sua morte, devido às dificuldades financeiras de cuidar de 14 crianças conhecidas, de 4 mulheres. Rubenstein 2001, 224. Embora o Infante tenha permanecido popular nos anos que se seguiram à sua morte, houve uma explosão de interesse por sua vida e filmes no início dos anos 1970, como surgiram rumores de que o lutador mascarado El Santo era um infante disfarçado, Rubenstein 2001, 226. Assim como a imagem de Malverde estava sendo elaborada por um jovem estudante de artes, a masculinidade idealizada de Infante voltou a entrar no léxico da cultura popular do México. 59. Capítulo 4. Masculinidade material. Figura 4.1. Cenotafio com vela devocional, figura de São Judas Tadeu e flores. Foto cortesia do autor. Às 10 horas a temperatura oscilava em torno de 100 graus Fahrenheit sem uma única nuvem no céu, preparando o cenário para uma cansativa caminhada de 2 quilômetros até o ponto de ônibus. Embora o mente costuma vagar em um calor tão extremo, os 3 semelhantes de aço e concreto cruzes que pontilhavam a estrada até o ponto de ônibus chamaram minha atenção. Flanqueando as cruzes eram versos de concreto que continham uma variedade de flores frescas e ou imitações, sempre vermelho ou branco. Cada cruz estava apoiada em uma caixa de concreto de 3 lados com aproximadamente um quadrado. 60. Pé contendo uma estátua de plástico ou vela votiva representando São Judas Tadeu, o padroeiro das causas perdidas. Em 2 das 3 caixas, junto às representações de São Judas Tadeu, eram fotos de homens assassinados naqueles locais, sendo um homem apenas 17 e o outro 38 anos no momento da morte. Logo se tornou evidente que os cenotafios dos mortos de Culiacán eram parte integrante da cidade. Geografia, lembretes inevitáveis da guerra às drogas. Já no ponto de ônibus, notei que o grande muro do canteiro central estava coberto de um anúncio que dizia canguru potential masculina, que mostrava um desenho animado. Canguru usando luvas de boxe e um número de telefone local. No dia seguinte eu aprendi isso. Canguru é anunciado como um Viagra totalmente natural preferido por atores pornôs em todo o mundo, com resultados que duram de 5 a 7 dias. Enquanto a ideia de cenotafios e cangurus ocupando meus pensamentos, o ônibus finalmente chegou às 10 horas e 45. Durante cerca de 30 minutos de viagem de ônibus, tentei contar os cenotafios à beira da estrada que vi pela janela. Mas rapidamente perdi a conta. Desembarquei em frente ao Palácio de Governo do Estado de Sinaloa, o antigo local da Capila de Malverde, e iniciou a caminhada de 4 quarteirões até sua atual localização, notando um cenotafio de um menino de 15 anos ao longo do caminho. Quando finalmente entrei, Capila de Malverde, fiquei impressionado com imagens de jovens segurando fuzis Kalashnikov, maços de dinheiro ou exibição de maconha. Muitos desses ex-votos agradeceu a Malverde pela sua ajuda na passagem segura através da fronteira. No entanto, a maioria dessas fotos vinha acompanhada de mensagens escritas por https://www.nutricuerpo.com/tienda/suplementos/canguru-potential-sexual/ 61. Mães implorando a Malverde para ajudar seus filhos a largarem as drogas e se tornarem bons pais uma vez. Novamente. Trabalho e saúde. Quando questionados sobre os milagres recebidos de Malverde, 8 dos 13 homens que entrevistados descreveram assistência no parto, enquanto os 5 restantes citaram um problema de saúde. Milagre relativo ao ente querido. Em conversa ocorrida por volta do meio-dia de julho 12, um entrevistado chamado José demonstrou algumas das maneiras pelas quais desempenho da masculinidade através do trabalho pode ser facilitado ou prevenido através de um processo sustentado. Relacionamento com Malverde. E a M36 years old and Malverde has always been with me. Ele tem. Sempre esteve em nossa família. Meu pai nos trouxe aqui quando éramos muito jovens. E agora trago meus filhos. Sou católico e vou à missa quando posso, mas quando tenho problemas, procuro ele porque ele sempre esteve lá. Malverde. Ajuda nas coisas do dia a dia, coisinhas sabe. Mas ele me ajudou a chegar ao Estados Unidos como Mojado 2 e eu fizemos construção lá. Eu estive lá por alguns anos ganhando um bom dinheiro, mas fui preso por dirigir embriagado e fui deportado. Felizmente, consegui juntar dinheiro suficiente para comprar uma casa para minha família aqui em Culiacán antes de eu ser mandado de volta. A ânima de Malverde se preocupa com as pessoas porque se preocupava com o povo. Ele roubou dos ricos e deu aos pobres. Olhe ao redor e veja todas as fotos de como ele ainda ajuda as pessoas. Todos os anos eles economizam tudo. As doações para comprar brinquedos, roupas, remédios e alimentos para crianças carentes da cidade. Eu do quando puder porque ele tem me ajudado muito. Malverde até salvou a vida de um dos meus filhos. Quando meu filho era criança, ele estava com febre muito alta e nenhum remédio conseguia aliviar a febre. Nós pegamos ele para o hospital e eles nos disseram que não havia nada que pudessem fazer e que ele morreria. Viemos aqui pedir à ânima de Malverde que salve o nosso filho e ele fez. Trouxemos flores Malverde uma vez por semana durante um mês depois disso e prometi que viríamos todas as semanas depois disso. Mesmo tendo salvado meu filho, ele pode ser vingativo. Parei de vir e ele ficou muito bravo comigo.
Ele começou a me visitar em meus sonhos, mas eu fiz. Não escute. Ainda trabalho como operário da construção civil e de repente não consegui encontrar trabalhar e não conseguia colocar comida na mesa. Foi um momento muito difícil e eu não sei o que fazer, mas depois de cerca de um mês, Malverde veio até mim em um sonho e me disse que eu estava sendo punido por não visitá-lo mais. No dia seguinte eu trouxe flores para ele e em uma semana eu tinha trabalho novamente. Entrevista pessoal. 2. Um termo coloquial para migrante indocumentado. A tradução literal é como um vetback. 62. O que José se sentiu confortável em compartilhar comigo, pesquisador gringo há 10 anos. Júnior, e o que ele escolheu omitir da nossa conversa demonstra a maneira como ele conceitua e performa sua própria masculinidade. Ausentes da nossa conversa estavam quaisquer detalhes sobre a mãe de seus filhos, mas ele contou com entusiasmo detalhes de uma condenação por Deu e o fato de ele ter vários filhos e sua capacidade de fornecer uma renda e construir uma casa através do trabalho manual. RWK não observa que pesados. O trabalho manual exige força, resistência, um certo grau de insensibilidade e resistência, e Grupo Sala Derat. Enfatizar a masculinidade do trabalho industrial tem sido tanto um meio de sobrevivência em relações de classe exploradoras e um meio de afirmar superioridade. Sobre as mulheres, Canal 2005, 55. Ao mencionar 2 vezes o seu emprego como construtor trabalhador, José estava me contando que o desempenho corporal de sua masculinidade através o trabalho masculino não deveria ser questionado. As proezas econômicas de seu corpo proporcionavam-lhe família, uma casa. José fez questão de que eu entendisse que quando ele não conseguia encontrar trabalho não era por causa lesão, mas sim punição de Malverde. Esta punição não apenas desafiou o desempenho corporal da masculinidade de José, mas desafiou seu papel como família. Ganha-pão, possivelmente perturbando a dinâmica de poder de gênero dentro de casa. Quando José saiu de Malverde, enfrentou uma crise econômica e uma crise de identidade. Uma vez que ele cumpriu a sua obrigação de visitar Malverde, a ordem regressou ao seu mundo através do desempenho de deveres masculinos. Nesse sentido, a relação entre santo e devoto trabalha para reproduzir uma série de comportamentos e atividades associadas ao categoria de gênero homem. Paulson 2016, 155. 63. Curandeiro e Malverde. Dos restantes 5 participantes da entrevista que citaram um milagre para a saúde, 3 descreveram casos em que Malverde curou uma criança doente, enquanto 2 relataram curas dos pais idosos. Embora o culto de Malverde não tenha um estatuto oficialmente sancionado, oração de cura, curandeirismo ou cura popular, via conexão direta com a ânima de Malverde é generalizado. Leon caracteriza o curandeirismo como uma síntese do catolicismo pré-tridentino e da medicina hispano-mourisca, combinada com a antiga medicina e religião mesoamericana, que enfatiza o corpo e reestrutura a ordem do mundo através de dádivas, reciprocidade e troca. Leon 2004, 131. Para devotos, presentes materiais e oferendas a Malverde, seja em La Capilla em Culiacán, ou um altar doméstico, trabalho para atrair a ânima de Malverde para uma relação recíproca de doação e cura. Como evidenciado pela experiência de José, o relacionamento deve ser sustentado por medo de represálias de Malverde. A ânima de Malverde é frequentemente consultada como último recurso, pois o peso de presentear e a troca pode ser bastante exigente. Poções, água benta, perfumes e ervas. Os que ostentam a imagem de Malverde costumam ser a primeira escolha para problemas menores de saúde. Para devotos em toda a região fronteiriça entre os Estados Unidos e o México, esses produtos podem ser encontrados em algumas botânicas, embora Malverde esteja perdendo rapidamente espaço para Santa Muerte. Somente 6 das 17 botânicas que visitei em Tijuana e Los Angeles traziam imagens ostentando a imagem de Malverde. Quando perguntei sobre Malverde numa botânica em Los Angeles, disseram-me que nós realmente não o carregamos mais, ele não é tão popular como costumava ser. Há 6 anos ele era o vendedor número 1, mas agora as pessoas não o procuram. É tudo. Santa Muerte agora, Antônio, entrevista pessoal, 5 de agosto de 2016. 64. Uma pesquisa no Google Maps indicou que havia uma planta botânica no Huntington Park, bairro de Los Angeles, que também serviu de capela Malverde. Cheguei ao loja cedo, na esperança de falar com o proprietário antes que os clientes chegassem, mas a placa Leia Botânica Reina Del Mar. No interior, as prateleiras estavam repletas de figuras representando espíritos da religião afro-cubana santeria, mas não havia bens associados a Malverde. Quando perguntei à proprietária sobre minha pesquisa no Google Maps, ela respondeu: a ânima de Malverde chegou a este lugar há 20 anos, mas desde então já foi embora. Eu tinha uma capela e as pessoas vinham deixar oferendas para Malverde, negócios. Foi bom também. Mas há cerca de 10 anos menos pessoas vinham rezar para Malverde e mais pessoas perguntariam por que não vendi Santa Muerte. Eu resisti pelo tempo que pude, mas finalmente comecei a vender Santa Muerte. O mesmo. Quem comprou ela pedia para Xangó, então agora eu vendo coisas para santeria. Naquela época ninguém comprava Malverde e muita gente nem sabia quem ele era. O povo não quer Malverde agora, então mudei o nome do lugar. Norma, entrevista pessoal, 5 de agosto de 2016. Norma apontou o dedo para uma grande foto emoldurada de Malverde e comentou: isso é tudo. Eu deixei dele aqui, entrevista pessoal, 5 de agosto de 2016. Enquanto os proprietários botânicos substituem Malverde por Santa Muerte por questões econômicas. Razões, alguns dos próprios devotos de Malverde pedem milagres a Santa Muerte, pois ela está considerado mais poderoso que Malverde. Embora ela seja considerada mais poderosa, para entrar em um relacionamento com ela pode ser bastante perigoso, pois ela é considerada muito mais exigente que Malverde. Em conversa com o Hakim no La Capilla sobre Santa Muerte, ele comentou: eu não mexo com essas coisas. Esse tipo de coisa não é para mim. E eu gostaria que eles não a vendessem aqui. Eu não confio nas pessoas que gostam dela, elas estão sempre fazem mal e não passam de um bando de bruxos. Entrevista pessoal, 12 de julho de 2016. Como desconfortável como o Hakim estava com a presença de Santa Muerte em La Capilla, a difusão de produtos com a imagem de Malverde é muitas vezes legitimada pela proximidade com 65. Santa Morte. Legitimação através de Santa Muerte foi observada em todos os lugares. Malverde foi vendido. A representação mais frequente mostra Malverde sentado em um trono na frente do Papai Noel. Morte. Esses produtos contam com a reputação de ambas as figuras como narcosantos e geralmente não atendem às necessidades espirituais do devoto comum. Figura 4 e 2. Jesus Malverde sentado em um trono rodeado de folhas de maconha com Santa Muerte atrás. Foto cortesia do autor. La Capilla de Malverde. A região anteriormente arbustiva e quase inacessível onde está o túmulo de Malverde, antes descansado, agora é ocupado pelo Palácio de Governo do Estado de Sinaloa. O
O destino final do túmulo original de Malverde é emblemático da rápida recuperação econômica do México. Transformações ao longo das décadas de 1980 e 1990. Em conversa com o atual. 66. Capelano Jesus Gonzalez, filho do fundador Elidio Gonzalez, me contaram a história de como a Capila de Malverde passou a ocupar sua localização atual. Antes disso estar aqui, o túmulo de Malverde ficava do outro lado da rua, onde aqueles edifícios são. Eles deixaram seu túmulo sozinho enquanto construíam o palácio de governador. Muita gente que estava trabalhando tinha medo de incomodar Malverde, então eles não o removeram até o fim. O cara que deveria destruir seu túmulo estava com tanto medo que ele chorou e teve que se embebedar antes de entrar. Sua escavadeira. Quando ele tentou atropelar o túmulo, a escavadeira quebrou e comecei a fumar. O cara estava com tanto medo que se recusou a tentar novamente. Por isso, momento já era noite e a multidão se reuniu para ver o túmulo de Malverde destruído. Tinha ido para casa. Eles trouxeram uma segunda escavadeira e conseguiram destruir seu túmulo. No dia seguinte, todas as janelas do novo prédio estavam quebradas. Não muito depois disso, uma grande área de grama morta apareceu e não importa o que acontecesse, nada cresceria lá. As pessoas começaram a dizer que é aqui que o Malverde. A tumba original havia sido e as pessoas trouxeram pedras novamente. Um monte de pedras. Esteve aqui até alguns anos atrás. Você conhece o McDonald's na mesma rua? Isso. É onde estava o segundo túmulo. Entrevista pessoal, 28 de junho de 2016. Depois que a tumba original foi demolida em 1979, o governador enfrentou protestos e assédio frequente por parte dos devotos. Após negociações diretas com Elidio Gonzalez, o governo de Sinaloa concordou em doar um pequeno terreno adjacente ao antigo local da tumba e fornecer à família Gonzalez uma quantia não especificada de dinheiro para construir uma capela. Crechani Garcia 2005, 8. 67. Figura 4 hífen 3. La Capila de Malverde ao entardecer. Foto cortesia do autor. La Capila de Malverde está agora localizada em uma área moderna da cidade, cercada por repartições governamentais e bancos internacionais. O bloco de concreto, vidro e chapa metálica. Estrutura é pintada de verde no interior e no exterior, e 8 bancos de concreto possuem as letras Malverde pintadas nas costas voltadas para o trânsito. Um toldo cobre. Calçada bem em frente às entradas de La Capila, onde 3 vendedores vendem mercadoria Malverde. Flanqueando as entradas estão 3 vendedores adicionais com pequenas barracas que vendem uma maior variedade de produtos. As paredes externas exibem ex-votos concretos de agradecimento a Malverde pelas iniciais recebidas que retratam as iniciais ou sobrenomes dos devotos. 68. Figura 4 hífen 4. Ex-votos em betão exterior. Foto cortesia do autor. No interior, há apenas um andar, mas os tetos são surpreendentemente altos. Este projeto. Recurso permitiu à família Gonzalez construir 3 andares de pequenos estandes de concreto, que foram vendidos a famílias ou indivíduos. Cada estande possui portas de vidro com trava e exibe o nome da família em uma pequena placa. O conteúdo desses estandes varia, mas a maioria contém uma variedade de figuras representando Malverde, São Judas Tadeu e Guadalupe. 3 cabines continham apenas representações de Santa Muerte. Os proprietários dos estandes cobravam cerca de $100 por mês de aluguel, caso não pagassem. Seus estandes são esvaziados e vendidos ao maior lance. Jesus, entrevista pessoal, 28 de junho de 2016. No total, há 37 estandes privados em La Capila. 69. Figura 4 hífen 5. 2 estandes de propriedade privada no segundo nível. Foto cortesia do autor. Como os estandes privados são limitados, a maioria dos devotos afixa ex-votos nas paredes de La Capila. Como qualquer coisa pode ser afixada desde que nada seja removido da parede. Em todo o espaço, a diversidade de ex-votos e petições milagrosas é bastante notável. Há notas manuscritas, moedas de todo o mundo, polaroid, quadros, retratos emoldurados, azulejos e placas de madeira ornamentadas com incrustações de ouro. Petições. Pois os milagres operam sob a lógica da magia simpática, onde semelhante produz semelhante. Como? Assim, os milagres de saúde muitas vezes contêm fotografias do membro da família doente, enquanto os milagres de emprego contêm efígies de, ou menos frequentemente, notas reais de dólares e pesos. 70. AB. Figura 4 hífen 6. A. O busto original de Malverde na alcova principal. B. Um ex-voto de um jovem casal agradecendo a Malverde pela segunda chance. Fotos cortesia de autor. No centro de La Capila existe uma pequena sala retangular com 3 entradas, que serve como área de espera para a alcova principal. Na parede dos fundos há uma porta. Isso leva a uma pequena alcova. A alcova tem espaço suficiente para acomodar 3 adultos em pé, mas a sala geralmente recebe até 9 visitantes ao mesmo tempo, pois há 2 bancos. Contra. Na parede do fundo fica uma mesa onde da esquerda para a direita estão representações de São Judas Tadeu, El Nino de Atatia, um pequeno busto de Malverde, o busto original de Malverde de 1973, água benta, uma variedade de flores frescas e velas e um busto adicional de São Judas Tadeu. Há um joelho acolchoado em frente à mesa ladeado por 2 doações. Caixas. À direita da mesa encontra-se uma janela que dá para um pequeno santuário dedicado a São Judas Tadeu e Jesus Cristo que contém 2 representações de Cristo e 3. 71. Representações de São Judas Tadeu. A parede atrás destas figuras é adornada com um pôster feito de veludo amassado retratando Malverde em um campo de maconha emoldurado por notas de dólar. À direita da alcova principal, fica o vendedor mais proeminente que vende efígies de Malverde e Santa Muerte, algumas das quais têm mais de 1,80 m de altura. Ao lado dela, armário de armazenamento fica na alcova secundária que contém um busto de Malverde usando um chapéu de cowboy. Idêntica à alcova principal, há um genuflexório acolchoado com uma doação. Caixa em ambos os lados. Caminhando para o lado oposto do espaço, contém 3 doações. Caixas colocadas em intervalos aleatórios. Ao lado da maior caixa de doações há uma coluna com mensagem pintada à mão dizendo estas são suas doações no trabalho. A coluna em si é coberto por fotos de vendedores de Capila distribuindo roupas, alimentos e escolas. Suprimentos para crianças pequenas. No lado oposto do espaço, há 2 longas mesas onde se iluminam os devocionais. Velas são colocadas após serem removidas da alcova principal. Caminhando em direção ao parede traseira de La Capila, há uma porta preta onde uma alcova só se abria para festivais e ocasiões especiais. Há 5 mesas na sala, com a mesa encostada. A parede posterior é a mais alta e a que fica perto da porta é a mais curta. A maioria dos bens nas mesas retratam Malverde, porém na noite de sexta-feira tive acesso ao sala. Havia 4 representações de Santa Muerte e uma de Gauchito Gil. 3 Passado o alcova reservada para ocasiões especiais existe um corredor que dá acesso aos banheiros. O
As paredes deste local têm algumas petições e ex-votos, mas não compartilham o mesmo. 3 Gauchito Gil é um santo popular do norte da Argentina. Sua história compartilha muitas semelhanças com a de Malverde. No entanto, ele não é amplamente conhecido fora da Argentina. Quando perguntei sobre sua presença em La Capilla, não? Tinha-se certeza de como sua imagem chegou ali. 72. Quantidade como o resto do edifício. A maioria dos visitantes não se aventura tão longe no edifício, fazendo com que a maioria dos devotos evite postar aqui. Figura 4-7. Planta baixa de La Capilla de Malverde. Foto cortesia do autor. A autêntica Capilla de Malverde. Entre os devotos, La Capilla de Malverde em Culiacán é frequentemente referida como a autêntica Capela de Malverde por estar muito próxima do seu local de descanso final. Quando perguntei sobre o Capilla em Tijuana, sempre me deram alguma variação de não a coisa real. Uma vendedora chamada Berta explicou-me a situação. Esta é a autêntica Capilla de Malverde, só aqui em Culiacán. Há um homem do Equador que vem todo mês de maio e diz que construiu uma pequena capila em seu cidade natal, mas nunca vimos as fotos. Mesmo que ele o construísse, não seria. Seja a coisa real. Este é o único verdadeiro Capilla, se você é um devoto de Malverde. Você deve vir aqui. Malverde é bem conhecida nos Estados Unidos e em todo o México, mas é por causa de todas as pessoas daqui que vivem lá. Podem ter capilares, mas a ânima de Malverde só está aqui. No dia 3 de maio. Todos voltam aqui para agradecer, não aos de Tijuana ou Los Angeles. Berta, entrevista pessoal, 27 de julho de 2016. A autenticidade de La Capilla de Malverde em Culiacán está ligada não só ao lugar, mas utilidade. Todas as outras capelas são consideradas locais de petição, e não locais de doação. Obrigado. Esses sentimentos foram ecoados no La Capilla em Tijuana, já que as poucas notas restantes. 73. Nas muralhas pediram ajuda a Malverde para uma passagem segura através da fronteira. Notas coladas nas paredes prometiam a Malverde que, se uma travessia bem-sucedida do fronteira, os devotos eventualmente retornariam a Culiacán e fariam uma doação para La Capilla e traga flores ao santo. Enquanto a ânima de Malverde impregna bens materiais, portando sua imagem, os últimos agradecimentos devem ser feitos em La Capilla, em Culiacán. Figura 4-8. La Capilla de Malverde, Tijuana. Foto cortesia do autor. Práticas devocionais em La Capilla de Malverde. Durante as primeiras 2 semanas de trabalho de campo, visitei frequentemente La Capilla por volta do meio-dia, mas geralmente não havia visitantes naquela hora do dia. Depois de aprender que a maioria das pessoas não me aventurar fora de suas casas ou locais de trabalho àquela hora devido ao calor, limitei minha sessões de observação durante as manhãs, 8h00 e 11h00, e tardes, 17h00 e 17h00. 74. 20h00, depois de reavaliar minha estratégia de trabalho de campo pude observar mais devotos. No entanto, as observações de quinta a sábado foram mais frutíferas do que o resto do semana. Cerca de 60% dos visitantes diários eram homens, e a duração média dos uma visita durava 4 minutos e meio, independentemente do sexo. Uma visita à La Capilla de Malverde é algo transacional para a maioria dos devotos, pois eles vão direto para a alcova principal para oferecer uma vela votiva ou buquês de flores para Malverde. Eles então se ajoelham diante do busto e recitam uma breve oração antes de lavar o busto com água benta. Geralmente, a maioria dos devotos deposita de 10 a 20 pesos no caixote de recolha na alcova principal, antes de sair da capela. Antes de reconhecer o distinção entre aqueles que desejam passar tempo com Malverde e devotos rapidamente. Pedindo um milagre, pedi uma entrevista a um jovem sobre Malverde. Ele respondeu que gostaria, mas ele precisava fazer uma cirurgia e só queria passar por aqui. Peça a Malverde para garantir que sua operação correu bem. Ele prometeu uma entrevista na próxima vez que estivemos ambos em La Capilla, mas infelizmente nunca mais o vi. Quem deseja passar um tempo com Malverde costuma trazer-lhe cerveja ou tequila, o que muitas vezes eles também consomem. Tive uma conversa com um jovem chamado Daniel que havia deixado 6 cervejas fechadas no busto original de Malverde e estava bebendo de sua próprio pacote de 6. Daniel explicou, gosto de vir aqui e passar um tempo com ele. Tecate Light é sua cerveja favorita, então trouxe uma 6 para ele e pensei que poderia beber um pouco também. Hoje é meu dia de folga, então pensei que iria aproveitar. Entrevista pessoal, 17 de julho de 2016. Nestes sessões prolongadas com Malverde, o devoto costuma sentar-se no banco ao lado do busto original e às vezes toca música ou conversa com o santo. Alguns dos essas sessões poderiam ter cumprido uma promessa feita a Malverde, mas das 4,75 devotos que passaram longos períodos na alcova primária e concordaram com uma entrevista. 3 comentaram que simplesmente gostaram de passar o tempo com Malverde. Em 3 ocasiões, rapazes individuais que demonstram características associados a organizações criminosas visitou La Capilla enquanto eu conduzia trabalho de campo. 3 desses homens usavam botas de cowboy e roupas caras. Ternos pretos com camisas brancas meio desabotoadas e grandes fivelas de cintos. 2 dos homens dirigia picapes Ford F-150 pretas, enquanto o outro dirigia um Hammer branco, ambos escolhas populares entre os narcotraficantes. As rodas dos 3 caminhões eram adornadas com jantes cromadas. Não procurei entrevistas com esses jovens por questões de segurança, mas observou atentamente suas ações em La Capilla. Nas 3 ocasiões, os homens depositaram um grande maço de pesos nas caixas de doações, pois suas esposas ou namoradas fotografei-os. Quando os homens entraram na área de espera da alcova, os devotos no a primeira alcova percebeu e logo encerrou a sessão com Malverde. Após entrando na alcova, os homens lavaram o busto de Malverde com água benta antes, borrifando sobre si mesmos. Depois de se ajoelhar diante de Malverde e recitar uma breve oração, os homens posaram para outra fotografia com o busto da santa. Os homens então deixaram a alcova para seus veículos, passando em média 6 minutos em La Capilla. Malverde e o fetichismo da mercadoria. Como é o caso da maioria dos santos populares, o principal meio de expressão devocional envolvem bens materiais como bustos, velas, cartões de oração e incenso. Para entender as relações entre devotos e bens materiais que carregam a imagem de Malverde, eu considero útil aplicar as noções de Taussig sobre o fetichismo da mercadoria. Taussig observa: o fetichismo denota a atribuição de vida, autonomia, poder e até domínio a objetos de outra forma inanimados e pressupõe a drenagem dessas qualidades dos atores humanos que conferem a atribuição. Assim, no caso de 76. Fetichismo da mercadoria, as relações sociais são desmembradas e parecem dissolver-se. Em relações entre meras coisas, relações sociais definidas são reduzidas. A matriz mágica das coisas. Taussig 1980, 31-2. No México, onde cerca de 58% da população economicamente ativa estava empregados no setor informal em 2014, L'Oréal 2015, 258, a ficção de que o trabalho é
Apenas outro nome para uma atividade humana que acompanha a própria vida, Taussig 1989. Tornar-se realidade, e as categorias de emprego tornam-se as características definidoras de seres humanos. Desemprego, subemprego e pobreza trabalham para promover a humanidade. Alienação, pois os indivíduos são despojados de identidade. Numa reviravolta interessante nas descobertas de Taussig, a devoção a Malverde ilustra a relação entre subjugação, poder e resistência no contexto da ajustes que prejudicaram a economia mexicana, afetando gravemente a classe trabalhadora. Segurança econômica das pessoas. As maquinações religiosas de Malverde trabalham para reproduzir modos de empoderamento e mecanismos de dominação, às vezes facilitando tragédia e sofrimento, permitindo que as pessoas aceitem passivamente, ou em oração, ou mesmo tornam-se agentes da sua própria opressão e muito mais. Leon 2004, 5. Isto claramente ilustra a noção de Marx de que o sofrimento religioso é ao mesmo tempo uma expressão de sofrimento real e um protesto contra o sofrimento real. A religião é o suspiro dos oprimidos. Criatura, o sentimento de um mundo sem coração e a alma de condições sem alma. Marx. 1978, 54. Um participante da entrevista chamado Fernando ecoou o sentimento de Marx em conversa na tarde de 26 de julho. Bem, vim aqui pela primeira vez depois de perder meu emprego. Eu tinha estado na catedral no centro da cidade, perguntou Guadalupe, depois São Judas Tadeu, pois ambos já me ajudaram antes. Mas nada funcionou desta vez. Um amigo meu é devoto há muito tempo. E ele recomendou que eu perguntasse a Malverde. Eu não tinha nada a perder, então pedi ajuda a Malverde e acendi uma vela. E Paulo Ercuidinauic. Isso é o que me fez começar, mas nunca irei embora depois que ele salvou meu pai. Ele era muito 77. Doentes e não tínhamos dinheiro para comprar remédios. Todos nós pensamos que ele iria morrer, mas todos rezamos e viemos aqui trazer flores de Malverde. Foi um milagre. Meu pai estava em seu leito de morte e agora está bem. Entrevista pessoal. Com base na teoria da religião de Marx, Taussig argumenta que as crenças mágicas são reveladoras e fascinantes, não porque sejam mal concebidas instrumentos de utilidade, mas porque são ecos poéticos das cadências que guiar o curso mais íntimo do mundo. A magia exige linguagem, símbolos e inteligibilidade até aos seus limites extremos, para explorar a vida e, assim, mudar a sua destino. 1980, 15. As crenças mágicas nas práticas devocionais de Malverde são expressas com mais frequência através do contato direto com os espíritos ou ânimas que habitam os bens materiais. O ânima de Malverde complementa e expande a cosmologia católica e é frequentemente solicitado como último recurso, ou por milagres que seriam inadequados para um canonizado santo. Taussig 1980, 105. Um amuleto representando Malverde numa nota de $100. Popular entre aqueles que procuram um milagre de emprego, ilustra as maneiras pelas quais a devoção é ao mesmo tempo uma expressão e um protesto contra a desigualdade econômica, portanto, social. Relações entre pessoas tornam-se disfarçadas como relações sociais entre coisas. Taussig 1980, 26, reforçando ainda mais o sistema econômico que explora os devotos. Transnacionalismo e a luta por um lugar. Como será discutido no capítulo 4, o aumento da popularidade da devoção a Malverde, e assim a proliferação de bens materiais que retratam a sua imagem pode ser correlacionado com o surgimento de cartéis de drogas no contexto de ajustes estruturais e acordos de livre comércio. Embora o NAFTA tenha facilitado o fluxo de capital transnacional e bens e serviços, não permitiu a livre circulação de pessoas através das fronteiras. Muitos dos mais insatisfeitos com as mudanças e instabilidades econômicas do México foram forçados a tornam-se migrantes indocumentados para os Estados Unidos, trazendo consigo crenças, costumes e rituais do México. Como migrantes indocumentados sentem-se duplamente insatisfeitos. 78. E vulneráveis, muitos consideraram a religião um dos poucos espaços seguros disponíveis. Mas como conceituamos um espaço religioso seguro com devoção a Malverde em termos geográficos? Locais distantes da única grande capela e comunidade existente em Culiacán. Eu discuto que os bens materiais habitados pela ânima de Malverde empoderam os indivíduos. As vozes subalternas é dada a oportunidade de se expressarem, de construírem e reconstituir o mundo como deveria ser. Habsbourne 1969, 21. Assim como os históricos Malverde e Pancho Villa reagiram contra o neocolonial impulso no início do século XX, Malverde fornece soluções milagrosas para o insegurança econômica em todo o México e entre os mexicanos nos Estados Unidos. A migração causada por perturbações econômicas fomentou um anseio pelo México do MIFIC Pesta México marked by Agrarian Life, Community, and Patriarchy. Em Malverde pode ser encontrada a confluência dessas três características, o que permite aos devotos comungar com um passado imaginado onde eles são atores empoderados, em vez de vítimas marginais do influxo de capital estrangeiro e da concorrência. Mircea Eliade argumenta que instalar-se em algum lugar, habitar um espaço, equivale a repetir o cosmogonia e, portanto, imitando a obra dos deuses, segue-se que, para os religiosos, homem, toda decisão existencial de se situar no espaço constitui de fato uma decisão religiosa. Ao assumir a responsabilidade de criar um mundo que ele escolheu habitar, ele não apenas cosmiciza o caos, mas também santifica seu pequeno cosmos, tornando-o como o mundo dos deuses. 1959, 65. Embora o refúgio proporcionado pela capila de Malverde não possa ser reproduzido, a posse de bens materiais com a imagem de Malverde permite que os devotos criem espaços religiosos seguros onde quer que estejam, bens materiais habitados pela ânima de Malverde traz ordem ao caos das crises econômicas e da migração. O processo. 79. Migrantes que tentavam ordenar o seu mundo facilitaram a conversão de Malverde de uma santo popular regional em uma figura transnacional. 80. Capítulo 5. Malverde e Deconstruction of Alternative Masculinities in the época das guerras drogas mexicanas. Há um aspecto que eu quero realçar, SIC. Os meios de comunicação com ele. Indilgado mote a Malverde é o santo de los narcotraficantes, coisa com a qual não estou de acordo. Malverde é um santo de todo o povo, e se lhe atribuir milagros muito antes de terem subido os primeiros narcotraficantes. Mas que reconheça que os narcos se identificaram com Malverde para que se considerassem bandidos como ele. Elos vão a capila y pegam horas e horas de música em honra de Malverde. Além disso, eles levaram sua efígie e sua veneração fora do país, nos Estados Unidos, a Colômbia, a Europa, etc. Mas considero que Malverde é um santo do pueblo e para o pueblo em geral, independentemente da profissão de cada quem. Liane diz El Faro. Crônicas de Jesus Malverde. Há uma coisa que quero destacar. A mídia deu a Malverde o apelido de o padroeiro dos narcotraficantes, algo com o qual não concordo. Malverde é o santo de todas as pessoas, e milagres foram atribuídos a ele muito antes da ascensão do primeiro narcotraficante. Traficantes.
Mas devemos reconhecer que os narcotraficantes se identificaram com Malverde porque se consideram bandidos como ele. Eles vêm para a capela e pagaram horas e horas de música em homenagem a Malverde. Além disso, eles levaram o seu imagem e veneração fora do país, para os Estados Unidos, para a Colômbia, para Europa, etc. Mas penso que Malverde é um santo do povo, e para o povo geral, independentemente da sua profissão. Liane Dias Alfaro. Crônicas de Jesus Malverde. Figura 5:1. Chapéu dos CDs. Foto cortesia do autor. 81. Eu estava em La Capilla há cerca de 3 horas quando o sol começou a se pôr. Foi muito lento para uma noite de sexta-feira, com apenas 3 visitantes durante o meu período de observação. A banda norteno de 6 integrantes estava ausente e a maioria dos vendedores fechou mais cedo. Decepcionado com a falta de ação, resolvi me dirigir ao ponto de ônibus quando notei um chapéu pendurado na barraca do único vendedor restante. O boné de beisebol preto era grosso. Costura dourada onde se lê CDs, cartel de Sinaloa. Abordei o vendedor com inúmeras perguntas sobre esse chapéu passando pela minha cabeça, mas tudo que consegui verbalizar foi: este é um grande vendedor. Felizmente, Berta foi simpática e respondeu com entusiasmo a todas minhas perguntas. Acabei me tornando bastante próximo de Berta e compartilhamos muitas conversas informais. Conversas durante minha estada em Culiacán. Berta é uma devota de Malverde de longa data e lembrasse de acompanhá-la. Pai de La Capilla quando foi construído. Ela se casou com alguém da família González há 20 anos, e trabalhou como vendedor em La Capilla vendendo produtos religiosos, carregando a imagem de Malverde desde então. Quando contei a Berta sobre meu projeto, ela ficou animada, mas séria, pois queria garantir que um gringo acertasse desta vez. Entrevista pessoal, 29 de julho de 2016. Depois de explicar que não tinha intenção de sensacionalizando ou mentindo sobre Malverde e seus devotos, Berta respondeu: bom, é importante que você conheça a história real porque muitas pessoas venha aqui e entenda tudo errado. Dê uma olhada em todas as fotos e veja todo o dinheiro nas paredes. Há dinheiro do Canadá, Suíça, Japão, de todo o mundo. Você acha que todas essas pessoas são narcotraficantes? Bem, você. Temos todos esses jornalistas que vêm aqui todo dia 3 de maio, eles nos perguntam sobre Malverde, eles veem todas as pessoas de todo o mundo, e então tudo o que podem. Digamos que Malverde é o narcosanton. Ele é para todos, não apenas para os narcotraficantes. Você sabe, tudo depende da pessoa. Não vou negar que alguns narcotraficantes vêm aqui, mas depende apenas do que eles acreditam. Damos as boas-vindas a todos. Aqui não fazemos perguntas. Aqueles evangélicos que distribuem seus panfletos em frente ao La Capilla todas as quartas-feiras, alguns deles são devotos de Malverde, mas não contamos ao pastor deles, não é da nossa conta. Eles vêm aqui. 82. Porque eles sabem a verdade. Se eles vão ao pastor e pedem comida ou remédio, qualquer tipo de ajuda, o pastor deles não os ajuda porque ele só se preocupa com dinheiro. Aqui nós os ajudamos, damos comida e remédio se eles precisam disso. Eles sabem que Malverde pode fazer algo melhor do que o seu pastor. Contanto que você é fiel, ele ajuda não importa quem você é. Entrevista pessoal. 29 de julho de 2016. Cada devoto que entrevistei ecoou os sentimentos de Berta de que Malverde era para todos, até narcotraficantes. Como discutido anteriormente, a presença de jovens afiliados a organizações criminosas internacionais não podem ser evitadas em La Capilla, seja no forma de ex-votos que contém fotos de jovens portando armas automáticas ou campos de maconha ou jovens que parecem estar envolvidos com o tráfico de drogas. A atração pelos cartéis de drogas por parte de jovens devotados a Malverde não pode ser negada e ser explorado em profundidade abaixo. Figura 5-2. Ex-voto representando jovem segurando um rifle Kalashnikov. Foto cortesia de autor. 83. O cartel de Sinaloa e a ascensão de Malverde. Durante as últimas décadas do século XX, o México enfrentou dificuldades políticas e econômicas, mudanças e instabilidades que trouxeram desafios devastadores para o bem-estar material e humilhante perda de poder em relação aos vizinhos do norte. De acordo com Asa Cristina Lorel, de 1983, that crisis marked the beginning of neoliberal structural adjustment. Quando o governo mexicano aceitou uma prescrição ortodoxa do FMI em 2 fases. Na redução da inflação e na estabilização das finanças públicas, 2015, 250. Na década seguinte, em vez de melhorar a crise da dívida, a situação foi agravada por ondas de crises econômicas, uma desvalorização de 100% do peso e o colapso do numerosos bancos nacionais, culminando finalmente no colapso econômico total em 1994, Lorel. 2015, 251. Um resgate de 50 bilhões de dólares foi construído pelo governo dos Estados Unidos como incentivo para o México assinar e implementar o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, que desregulamentaria e privatizaria ainda mais as indústrias mexicanas, como ferrovias, petróleo e o Banco Nacional, todos nacionalizados pelo governo revolucionário. L'Oréal 2015, 251. Entre as consequências do NAFTA sentidas localmente estava a perda de pequenas e médias empresas. Agricultura de grande porte, já que os camponeses não poderiam competir com os produtos subsidiados de capital intensivo dos Estados Unidos. Agronegócio, L'Oréal 2015, 251. Como nação, o México perdeu a sua difícil segurança alimentar e tornou-se um importador líquido de alimentos, uma passagem da soberania para a subordinação. A dizimação de algumas formas de áreas de produção agrícola estava ligada à expansão produção nacional de maconha e ópio que permitiu aos cartéis construir uma estrutura vertical. Cadeia de abastecimento integrada, L'Oréal 2015, 252. Controle sobre a produção nacional e a redução da dependência de matéria-prima importada da Colômbia fortaleceu ainda mais 84. Poder político e econômico dos cartéis de formas que funcionaram para minar a soberania da nação a partir de dentro. As condições econômicas das décadas de 1980 e 1990 refletem as da sociedade pré-revolucionária de várias maneiras. E quando o crescimento dramático da desigualdade sob do porfiriato, o coeficiente de Gini saltou de 0,48 em 1984 para 0,54 em 1995, Esquivel. 2011, 156. Neste período extraordinariamente difícil, marcado pela perda de comunidade devido à migração econômica, incerteza econômica, questionamento/enfraquecimento do orgulho nacional e soberania e alienação, muitos procuraram refúgio em costumes e crenças regionais, tais como devoção aos santos populares. A devoção a Malverde evoluiu como um fenômeno local desde por volta de 1910 até o final da década de 1980, quando o cartel de Sinaloa se tornou um ator poderoso no comércio de narcóticos. De acordo com James H. Crechan e Jorge de Lairan Garcia, os cartéis mexicanos ganharam notoriedade internacional com a implementação da Operação
Condor em 1976 e, eventualmente, tornou-se mais poderoso que o seu país colombiano. Fornecedores, Creshani Garcia 2007, 24. Como forma de se diferenciar. Rivais colombianos e regionais, o cartel de Sinaloa começou a celebrar os costumes locais e tradições, ninguém mais do que Jesus Malverde, pois sua imagem masculina harmonizou com sua estética narco.1. Os líderes membros do cartel de Sinaloa se apropriaram deliberadamente da imagem de Malverde como parte de sua estratégia de relações públicas. De acordo com Creshani Garcia, Diffs poderia se apropriar com entusiasmo do manto de ladrão benevolente de Jesus. Malverde se promovem como defensores de si mesmos contra o exterior. Forças que procuram demonizar as tradições locais, segundo a ênfase externa em Malverde fornece uma isca eficaz que desvia o escrutínio dos mais. Por uma questão de brevidade, forneço uma breve definição de narcoestética. A estética do narco é uma série de comportamentos, moda, música e estilo adotados pelos envolvidos com os cartéis. Esta matriz é caracterizada por comportamento masculino de alto risco, como porte de armas, consumo excessivo de álcool e brigas, às vezes em conjunto com tráfico de drogas. 85. Aspectos sinistros e sofisticados da organização criminosa. Creshani Garcia 2007, 25. A apropriação da imagem de Malverde e o investimento em infraestrutura comunitária permitiu que o cartel de Sinaloa criasse uma imagem semelhante à de Robin Hood para sua organização. Embora os cidadãos locais identificassem estes investimentos como cuidados para a comunidade, Creshani e Garcia argumentam que a motivação real para o investimento na comunidade local pode estar mais relacionado à segurança do que à benevolência, pois isso permitiu que os líderes do cartel ganhassem influência política significativa e ganhar o favor do governo nacional. 2007, 25. Embora a cooptação da imagem e do mito de Malverde tenha apoiado a posição do cartel na busca por ganhar influência política em Sinaloa, o uso de sua imagem não terminou aí. A associação com Malverde entre os líderes do cartel foi incentivada quando este saiu. Estranhos com a impressão de que os chefões dos cartéis de Sinaloa nada mais são do que camponeses rurais simples e supersticiosos que não podem dirigir crimes complexos. Organizações. A adoção da imagem de Malverde pelos homens mais poderosos de Sinaloa, e possivelmente por pessoas de diversas localidades em todo o país, levou a um aumento na sua popularidade, especialmente entre os jovens que adotaram a estética do narcotráfico como modelo de masculinidade. Essa masculinidade alternativa pode ser vista no personagem conhecido Throughout Mexico as de Narco Jr. O Narco Jr. é geralmente um jovem que não apenas adota o estilo e a vestimenta dos verdadeiros narcotraficantes, mas emula seus violentos e comportamentos agressivos como um meio de ser visto e possivelmente recrutado pelo organização. Embora isto tenha o potencial de reduzir significativamente a sua esperança de vida, os homens associados à atividade criminosa organizada recebem frequentemente uma quantia extraordinária de respeito por parte de seus pares. 86. Masculinidade alternativa e o Narco Jr. Que tipo de jovem se torna Narco Jr.? Preocupações de segurança me impediram. From Locat Ninja Interview em Narco Juniors, Bat Van Den Tudo Bem Impossible TO. Conhecer a origem socioeconômica destes jovens. As histórias de vida reais. Os narcotraficantes são frequentemente embelezados para se conformarem com a imagem de um self-made man que saiu da pobreza, independentemente do contexto socioeconômico real. O narrativa dominante em torno de jovens associados a cartéis de drogas sugere que o principal factor precipitante para o envolvimento é a negação de interesses econômicos legítimos. Oportunidade, Manse 2004, 109. No entanto, esta análise não leva em conta os ricos ou homens de classe média que adotam a estética do narcotráfico. Em seu estudo com meninos do ensino médio de diversas origens socioeconômicas de todo o México, Villalta e Martinez não encontraram diferença estatística entre estudantes da classe trabalhadora e estudantes abastados que se relatou envolvimento com organizações criminosas de tráfico de drogas. 2012. Messerschmitt e Sanders, 2000, 2005, observaram que os homens jovens podem ser atraídos por estilos de vida criminosos, como forma de reforçar a masculinidade. Com base nas suas conclusões, defendo que entre alguns rapazes, portando armas, brigando e bebendo demais, características associadas com o Narco Júnior permite-lhes ganhar a reputação de serem durões ou viris, superando o risco de encarceramento ou morte. Havia uma série de masculinidades observadas em La Capilla de Malverde, mas para muitos devotos, ser um bom homem implicava sustentar a família. Embora bebendo e crimes relacionados, especialmente dirigir embriagado, eram tópicos comuns de discussão, não? Participante da entrevista trouxe à tona a violência. A maioria dos homens que entrevistei trabalhava classe e muitas vezes lutaram para encontrar trabalho formal, mas conceituaram seu trabalho como um ato altruísta por suas famílias. Como observou um participante da entrevista chamado Saul. 87. Malverde me ajudou a encontrar trabalho além da fronteira. Foi um trabalho árduo e alguns dias eu trabalhei 16 horas, mas consegui enviar dinheiro para minha família e colocar meus filhos em uma escola melhor. Entrevista pessoal, 8 de julho de 2016. A resistência e a força física ainda são altamente valorizados por esses homens, mas seu altruísmo é fundamental para compreender o Narco Júnior, como os traços de caráter de violência, agressão e egocentrismo sejam verdadeiramente incorporados pelo Narco Júnior ou apenas percebidos por outros, são fundamentais para a conservação desta masculinidade de oposição. Para os devotos da classe trabalhadora, o papel de Malverde como bandido social que garante a pobreza é primordial, enquanto os Narco Júnior se identificam com Malverde, o fora da lei. Embora ambos devotos da classe trabalhadora e Narco Júnior se identificam com diferentes aspectos da vida de Malverde. Personagem, o fator de união de cada grupo é o papel do santo como mediador trabalhista. Sem dúvida, há um elemento de excitação e entretenimento no tráfico de drogas e tráfico para os homens mais jovens. Mas na maior parte é uma espécie de trabalho. Canal 2005. 98. Um tipo de trabalho que muitas vezes é acompanhado por um considerável prestígio. 1. Não podemos simplesmente abandonar as expectativas de trabalho de gênero por medo de problemas familiares e desaprovação social. Assim, o Narco Júnior estabelece uma reivindicação alternativa de respeito, onde o medo e a violência produzem uma renda muito maior do que qualquer classe trabalhadora ocupação pode proporcionar. 88. Capítulo 6. Conclusões. Quando comecei este projeto, queria expandir minha compreensão de Jesus, Malverde e a narcocultura, mas eu não tinha certeza de como, ou se esta pesquisa poderia contribuir para o estudo mais amplo do catolicismo popular e dos sistemas de gênero no México. Tendo concluído o trabalho de campo, o objetivo principal deste projeto mudou de expandir meus entendimentos, para aumentar a conscientização sobre masculinidades e violência na sociedade contemporânea. México.
Conforme discutido anteriormente, espero que este trabalho contribua para esforços que possam motivar atores localizados em diversas instituições para criar menos danosos e violentos. Opções de masculinidade. A seguir, nas palavras de Berta, espero que este trabalho acerte. Entrevista pessoal, 29 de julho de 2016, e oferece uma compreensão mais completa de Malverde e seus devotos. Em vez de ver estes indivíduos como simpatizantes do crime, projeto oferece uma visão de devotos que pedem milagres a Malverde para lidar melhor com lutas cotidianas construídas por mecanismos sociais e sistemas de gênero mais amplos. Apresentei diversas expressões e interpretações da masculinidade que devotos construíram e executaram diariamente. Para a classe trabalhadora ou rica. Peticionários, a ânima de Malverde facilita e às vezes impede o desempenho de funções associadas à categoria de gênero homem. A diversidade de narrativas que cercam a vida de Malverde proporcionam aos devotos a oportunidade de correlacionar aspectos de suas vidas com a do santo. Nesse sentido, a imagem masculina de Malverde serve como uma panaceia para homens que buscam reforços sobrenaturais de masculinidade. Para os Nar Júniors, os aspectos criminais da vida de Malverde são os mais atraentes, e encontra paralelos com a vida de narcotraficantes famosos como Chapo Guzmán e Manuel Torres Félix. Em vez de subscrever uma masculinidade subordinada associada a 89 posições de pouco poder político ou econômico, esses jovens estabelecem alternativas. Reivindicações de respeito com base em comportamento viril e duro, como brigar, beber e violência. Ao considerar como as imagens e devoções a Jesus Malverde se reproduzem e barra ou desafiar as normas de gênero atualmente dominantes no México, invoco novamente as palavras de Berta, depende da pessoa, entrevista pessoal, 29 de julho de 2016. Identidades são complexo e relacional, e é de fato possível que o devoto da classe trabalhadora possa conceituar sua própria identidade como um desafio às normas de gênero dominantes, como ele faz. Não ter a mesma oportunidade de participar de atividades viris como beber, brigar e mulherengo. Da mesma forma, o narco-júnior pode conceituar o imenso poder e a riqueza detida pelos chefes do narcotráfico como a categoria de gênero dominante. Apesar destes nuances, o narco-júnior desafia diretamente as normas de gênero mexicanos através de suas atração pela violência e pelo crime. Uma variedade de bens materiais vendidos em todos os Estados Unidos. Fronteiras do México que retratam Malverde cercado por maconha, rifles e revólveres reproduz essa masculinidade que desafia as normas de gênero mexicanos. Como discutido anteriormente, seria difícil examinar a situação socioeconômica histórico de jovens que se tornam narco-júniors. O que é possível é examinar idades de jovens que morreram em Sinaloa na última década devido ao uso de drogas. Violência. De 2005 a 2010, Sinaloa experimentou um declínio no diabetes e no câncer. Mortalidade que estatisticamente deveria ter aumentado a esperança de vida global entre os homens em 0,5 anos. Manuel Aburto Etiali, 2016, 91. Em vez de experimentar um aumento, a vida. As expectativas entre os homens entre 15 e 50 anos caíram surpreendentemente. 3 anos, Manuel Aburto Etiali, 2016, 90. O número de mortes sofridas por homens. 90. E meninos com idades entre 15 e 20 anos é indicativo da violência nesta idade. Grupo resistiu, e pode-se supor que pelo menos alguns desses jovens foram envolvidos no tráfico de drogas. Vilauta observa que o tráfico de drogas no México é de fato um trabalho do adolescente. Vilauta 2010, 264, o que aumenta o risco dos homens jovens de experimentar violência ou morte. Com base nessas estatísticas, fica claro que a formação de uma alternativa à masculinidade do narco-júnior começa na tenra idade. Mas que tipo de políticas podem ser implementado para promover opções de masculinidade que sejam menos prejudiciais e violentas? Em todo o México e na região fronteiriça entre os Estados Unidos e o México, especialmente quando adolescentes, meninos de diversas origens socioeconômicas são atraídos pela estética do narcotráfico. Isso talvez seja muito cedo teorizar soluções para um problema tão complexo e multifacetado. No entanto, espero que este projeto possa expandir a compreensão sobre os sistemas de gênero e violência no México contemporâneo. Esperamos que um conhecimento ampliado e compreensão desta violência unirá atores de diversas posições sociais para criar sistemas de gênero menos nocivos e violentos. 91. Lista de referências. Aburto, J.M., Etiali. Os homicídios no México reverterão os ganhos de expectativa de vida para homens e retardou-os para as mulheres. 2010. Assuntos de saúde 35.1, 2016 88 e 95. Beitel, Guinness México, Organizações do Crime Organizado e do Tráfico de Drogas. Serviço de Pesquisa do Congresso, 2015 133. Mordomo, Judite. Atos Performativos e Constituição de Gênero, um ensaio em Fenomenologia e Teoria Feminista. Jornal de Teatro 40.4, 1988 51931. Castanha, R. Andrew. Devotado à Morte, Santa Muerte, a Santa Esqueleto. Nova York. Universidade de Oxford, 2012. Christian, William. A religião local na Espanha do século XVI. Princeton, N.J. Imprensa da Universidade de Princeton, 1981. Cristiano, Guilherme. Religião Popular, uma visão geral. 5 volumes. 2005. Callier, George Allen, Renato Rosaldo e John DeWitt. Os Estados Inca e Azteca. De 1400 a 1800, Antropologia e História. Nova York, Academic Press, 1982. Canal, R.W. e James W. Messerschmitt. Masculinidade hegemônica, repensando o conceito. Gênero e Sociedade 19.6, 2005 829 e 59. Canal, Railway. Masculinidades. Segunda edição. Berkeley, K. e University of California Press. 2005. A 1000 milhas da espécie, homens, masculinidades e instituições modernas. O Journal of Men's Studies 16.3, 2009, 2008 237 e 52. Gresham, James H. e Jorge de Laihan Garcia. Sem Deus ou Lei. Narcocultura e Crença em Jesus Malverde. Estudos Religiosos e Teologia 24.2. 2005-5. De Lamora, Sérgio. Cinemachismo, Masculinidades e Sexualidade no Cinema Mexicano. Primeira edição. Austin, Universidade do Texas Press, 2006. Gleis Munoz, Ricardo e Maria Ortiz de Zarate. Encontros com México / Resgatar. Um Paraíso. Reforma, Seguinte Estilo de Vida, 12. 4 de agosto de 2002-2002. Elias, Mircea. O Sagrado e o Profano, a Natureza da Religião. Tran. Guilherme R. Tresk. Primeira edição americana. Nova York, Harcourt, Brasil, 1959. Esquivel, Gerardo. A Dinâmica da Desigualdade de Renda no México desde NAFTA / Comentário.
Economia 12.1, 2011 155. 92. Garcia S., Luiz Antônio. Crônicas de Jesus Malverde. Culiacán, Sinaloa, Crônicas. 2006. Gil, Mário. Matias, Fruto de Ansueno Imperialista. História Mexicana, Vol 5, número 2. Outubro, dezembro de 1955, 5.2, 1955 30320. Graziano, Frank. Culturas de Devoção, Santos Populares da América Espanhola. Oxford, Novo. York, Oxford University Press, 2007. Gutmann, Mateus. Os Significados de Macho, Ser Homem na Cidade do México, 10º. Edição de aniversário. 2007 1332. Ragsborn, E.J. Bandidos. Nova York, Delacorte Press, 1969. Instituto Nacional de Estatística e Geografia. México em cifras. http://www.beta.ineg.org.mx. 12 de dezembro de 2015. Web. 12 de janeiro de 2017. Laurel, Asa Cristina. 3 décadas de neoliberalismo no México, a destruição do Sociedade. Jornal Internacional de Serviços de Saúde 45.2, 2015 246 e 64. Leon, Filhos de Luiz de la Lorona, Religião, Vida e Morte nos Estados Unidos, México. Fronteiras. Estados Unidos, University of California Press, 2004. Lewis, Oscar. Os Filhos de Sanchis, Autobiografia de uma Família Mexicana, 2011. Lopes Alonso, Muramay. Crescimento com Desigualdade, Padrões de Vida no México, 1850. 1950 Revista de Estudos Latino-Americanos 39.1, 2007 8105. Rede. Macias Gonzalez, Vitor Emiliane Rubenstein. Masculinidade e Sexualidade na Modernidade. México. Albuquerque, University of New Mexico Press, 2012. Marx, Car. Contribuição para a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. O leitor Marx Singels. Ed Robert C. Tucker. Segunda edição. Nova York, W. W. Norton. Empresa, 1978. 16. Messerschmitt, James W. 9 Vidas, Masculinidades Adolescentes, O Corpo e Violência. Boulder, Colorado, Westview Press, 2000. Mulder, Nano. Desempenho Econômico nas Américas, o papel do serviço. Setor no Brasil, México e Estados Unidos. Serviços na Economia Internacional. Ed. Robert M. Stern. Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2001. 185 Web. Manzi, John. Juventude e Crime, uma introdução crítica. Tolls and Oaks, Califórnia, Londres. Sábio, 1999. 93. Norge, Christian. Dias de Morte, Dias de Vida, Ritual na Cultura Popular de Oaxaca. Nova York, Columbia University Press, 2006. Nosso município http://culiacan.gab.mx/. 2016 Rede. 12 de janeiro de 2017. Ortega Gonzalez, Ricardo. Mudanças e permanências na cultura maio-arime. Durante el siglo XX, uma mirada histórica desde a fotografia. Repercussões socioculturais da independência e da Revolução Mexicana em Sinaloa. Novas Maradas. Ed Roberto Amendieta Vega e Fernando Rodelo Mendoza. Primeira edição. Culiacán, Sinaloa, Instituto Sinaloense de Cultura, 2010. 375-407 imprimir. Ortega Noriega, Sérgio. Sinaloa, História Breve. México, Jeff, México, FCE, Fundo de Cultura Econômica, 2016. Web. Paulson, Susan. Masculinidades e Feminilidades na Desigualdade da América Latina. Desenvolvimento. Nova York, Routledge, 2016. Rede. Paz, Otávio. O Labirinto da Solidão, O Outro México, Retorne ao Labirinto de Solidão, México e Estados Unidos, O Ouro Filantrópico. Nova York, Grove. Imprensa, 1985. Quinones, Sam. Histórias Verdadeiras de Outro México, Delint Mab, Depopsicliquis. Chalino e Brax. Primeira edição. Albuquerque, Imprensa da Universidade do Novo México. 2001. Ramos, Samuel. Perfil do Homem e da Cultura no México. Austin, Universidade do Texas. Imprensa, 1962. Redfield, Roberto. A Cultura Popular de Yucatán. Chicago, Illinois, Universidade de Chicago. Imprensa, 1941. A Pequena Comunidade e Sociedade e Cultura Camponesa. P53 Vol Chicago, U. Imprensa da Universidade de Chicago, 1963. Tepoztlán, uma vila mexicana, a cidade of Folklife. Chicago, Illinois, Universidade de Imprensa de Chicago, 1930. Rubenstein, Ana. Corpos, Cidades, Cinema, A Morte de Pedro Infante como Política. Espetáculo, de Anne Rubenstein. Fragmentos de uma Idade de Ouro, A Política de Cultura no México desde 1940. Ed.S. Gilbert M. Joseph, Anne Rubenstein e Eric. Zolov. Duran, Duque University Press, 2001. 199-233 imprimir. Stevens, Evelyn P. Machismo e Marianismo. Sociedade 10.6, 1973 57 e 63. Rede. 94. Tausig, Michael T. O Diabo e o Fetichismo das Mercadorias na América do Sul 30º. Edição de aniversário. Chapel Hill NC e University of North Carolina Press, 2010. Tutino, João. Da Involução à Revolução no México, Desenvolvimento Liberal, Patriarcado e Violência Social nas Terras Altas Centrais, 1870-1915. Bússola da História 6.3. 2008 796 e 842. Rede. Venezuela Arce, José Manuel, ed. Entre la Magia e la História, Tradições, Mitos e Lendas de la Fronteira. México, Programa Cultural de las Fronteras Cel Collegio. Da Fronteira Norte, 2000. Venderwood, Paul J. Desordem e Progresso, Bandidos, Polícia e Mexicano. Desenvolvimento. Revino. Ed Wilmington, Del, Livros SR, 1992. Vilauta, Carlos J. e João M. Martinez. A formação dos chefes do narcotráfico, drogas pesadas. Lidando com crimes entre estudantes mexicanos. Tendências no crime organizado 15.1, 2012. 47 e 63 Rede. Vilauta, Carlos J. A dinâmica espacial e os correlatos socioeconômicos das detenções por drogas. Na Cidade do México. Geografia aplicada 30.2, 2010 26370. 95. Esboço biográfico. Christopher Lomelin nasceu em Richmond, Virgínia. Ele recebeu seu bacharelado em Artes em Estudos Espanhóis e Latino-Americanos magna cum laude na Virgínia.
Commonwealth University em 2013. Ele se formou com mestrado em artes pela Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Flórida em 2017.